Oi, seja bem-vindo à aula sobre oferta. Essa é uma das aulas mais importantes. É aqui que a gente vai construir efetivamente o seu produto, a ideia de produto, o centro do que você vai vender, do que você vai ofertar para o seu cliente. E não só o produto, a gente vai falar de produto, mas também de uma forma ampla sobre a oferta. Né? Eu costumo falar que existem, quando eu falo de oferta, eu vou falar isso um pouco nessa aula. Você tem, cada produto seu, ele tem uma oferta individual, uma oferta específica, tá? Mas você, o seu projeto como um todo, a conexão que esses produtos fazem, eles também têm uma oferta mais geral, tá? Então a pessoa, quando ela te conhece o seu projeto como um todo, ela vê uma oferta geral e dentro dessa oferta você tem micro ofertas, você tem produtos específicos que entregam parte, às vezes uma parte inicial, às vezes uma parte preparatória, enfim. Mas isso, ao longo da aula, vai ficar mais claro, beleza? A gente vai falar primeiro dessa, então vamos lá para o mapa mental, porque eu vou mostrar um pouco a estrutura dessa aula. A construção da oferta em si, aí aqui é essa oferta geral, né, como eu estava falando, que existe algo que passa por todos os seus produtos, e a gente vai trabalhar a construção específica de um produto específico. Ok? Que pode ser o seu produto inicial, enfim. E vai ter um processo de como avaliar esse seu produto. Esse produto, como que eu classifico ele? Ele está bom? Ele está ruim? Ele tem mais chance de vender? Tem menos? Como que eu faço isso? A gente vai falar sobre tudo isso. Beleza? Só para mostrar aqui para vocês rapidinho. Aqui, de novo, essa aula, assim como a outra aula, tem uma parte muito prática. A gente vai falar da parte teórica, dos pontos que a gente vai abordar, né? Os conceitos que são importantes aqui, mas a grande parte disso aqui, desse processo de construção da oferta, ele é prático e a gente vai ter, no final dessa parte teórica, a gente vai ter uma parte da construção disso lá no Miro. Tá aqui, ó. Aqui onde vocês já viram, a gente trabalhou, mostrei para vocês aqui na construção da jornada do herói. A gente tem uma área específica aqui da construção de oferta, tá? Cada uma dessas partes aqui, eu vou mostrar aqui eu vou falar sobre isso aqui no mapa mental, beleza? E aí depois a gente vai para lá, você já identificando cada um daqueles pontos e tal. Ok? Aquilo lá, então, é bastante conteúdo, como sempre é bastante conteúdo, mas eu desenhei esse processo aqui para que você consiga, para que fique mais fácil, até para mim mesmo, eu uso isso aqui, comecei a usar isso aqui a partir de quando eu elaborei isso para vocês, tá? Porque isso aqui, ele traz os conceitos para algo mais visual, para algo que você pode, ali no dia a dia, mesmo que você não está lembrando conscientemente de todos os conceitos, na hora que você vem aqui e aplica esse fluxo, você na prática vai estar aplicando todos os conceitos que a gente recomenda, beleza? Então vamos lá. Antes de começar, beleza? Alguns tópicos que eu considero muito relevantes quando a gente fala sobre oferta. O grande foco aqui não é simplesmente, eu vou vender, o que eu vou vender? Eu vou vender um produto X, eu vou vender por qual preço? O foco aqui, quando a gente fala de construir a sua oferta, a gente está falando em construir valor. O que é valor? A gente falou de valor e preço, né? Nesse ponto aqui do processo e do curso, eu espero que você já tenha bem claro, quando eu falo de valor e falo de preço, você já percebe que são duas coisas totalmente diferentes, né? Valor é o valor intrínseco, ele junta o valor objetivo com o valor subjetivo, e você tem o preço é especificamente aquele númerozinho que a pessoa paga, né? Então ele tem relação com o valor, mas o valor ele precisa ser maior. E dentro do processo de oferta irresistível, que é o que a gente vai tentar construir, o ideal é que esse valor seja muito maior. O valor percebido ele precisa ser muito maior do que o preço, beleza? Para a pessoa sentir que ela está diante de uma grande oferta. Ok, então o foco nosso vai ser sempre em construir valor e o foco no avatar. O foco é na pessoa que você quer servir, na pessoa que está diante de você, que é o seu potencial cliente. Tá? O foco não é você. Isso aqui é um ponto muito importante. A gente vem falando isso desde o começo,
lá de trás, que é você compreender a cabeça do seu prospecto, porque você vai falar com ele, vai tentar resolver o problema dele, vai trabalhar as dores dele, mas é sempre bom lembrar, aqui nesse ponto, quando você for construir efetivamente a oferta, você se lembrar desse ponto. Foco 100% nele, em como ele pensa. Okay? Aquele ponto que eu citei na última aula. Você tem uma oferta geral do seu negócio. Tá? Então, o seu negócio como um todo, ele tem uma oferta. Então, você pode ter um funil com vários produtos, um produto de entrada, um produto mais barato, um produto mais caro. Você pode construir todo um funil com vários produtos, mas quando você olha para todos esses produtos, eles precisam fazer um sentido. Tá? Eles precisam contar uma história. E essa história, essa narrativa geral é essa oferta. É entender como eles se conectam. Eles se conectam por um motivo e é para entregar algo específico, é para alcançar algum resultado para o seu prospecto. Ok? Então, essa oferta geral é essa linha que liga todos os seus produtos. Beleza? E cada um dos seus produtos, eles também tem uma oferta. Então, eu tenho uma oferta geral e cada um dos produtos individualmente, ele tem sua própria oferta, eles entregam um valor em si, eles têm uma promessa específica, a gente vai entrar nisso, tenha em mente isso, oferta geral e oferta específica, e claro, as ofertas específicas, as ofertas de cada produto, eles têm que se conectar com essa oferta geral. Na hora que você olha para cada produto, você tem que perceber, mesmo que a oferta geral não está ali sendo dita no produto, ela precisa estar ali de certa forma. Né? Ela precisa ser percebida ali. E na hora que você sai um pouquinho, afasta um pouquinho, você precisa ver que existe aquele algo maior, que é a oferta geral. Ok? Então esses são os pontos aqui, antes da gente começar efetivamente a falar falar da oferta. Para construir a sua oferta, existem 4 perguntas fundamentais, tá? Que você precisa responder em qualquer oferta. O que são essas perguntas? O que você quer me vender? Tá? Por que eu devo acreditar em você? O que eu ganho com isso? E quanto custa? Tá? Qualquer coisa que você pensar, que você imaginar, que você cogita comprar, essas são 4 perguntas que você, em geral, faz. Né? O que você quer me vender? O que estão tentando me vender? Por que eu devo acreditar naquela empresa, naquela marca? O que eu vou ganhar com isso? E quanto custa? Isso aqui vai desde de uma oferta de um produto, de um curso, até você trocar de celular, por exemplo. Então, o que você quer me vender? Um celular, assim, 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 melhor, mais moderno, por causa disso, isso, disso. Por que eu devo acreditar naquela marca? Essa marca vai me entregar isso, essa marca, os celulares dela são bacanas, eles estragam, eles não estragam, eles têm durabilidade, o suporte deles funciona, se eu precisar de garantia, essa garantia funciona. Então, por que eu devo acreditar nessa marca ou na loja que eu estou comprando? E o que eu ganho com isso? Aí aqui é um ponto interessante, que ela é uma pergunta mais no subjetivo. Aqui, enquanto o que você quer me vender ele é mais objetivo, o que eu ganho com isso, ele chama o subjetivo. Tá? Então, beleza, eu estou comprando um celular melhor, um celular mais rápido, um celular que tem isso, 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 isso. Aqui dentro do objetivo. Tá, e o que eu ganho com esse celular? Putz, eu vou ganhar mais agilidade para trabalhar, ou eu vou ganhar... Enfim, se você tiver decidido, e aí lembrando lá o que a gente fala das decisões emocionais e justificativa com a razão, você vai tomar essa decisão no emocional. Eu quero, muitas vezes você vai querer, o que eu ganho com isso aqui, são coisas que você nem expressa. Às vezes o que você vai ganhar é status. O que você vai ganhar aqui é que, putz, eu tenho fulano de tal que ganha menos do que eu e ele tem um celular melhor. O meu funcionário ganha menos que eu e tem um celular melhor. Então eu preciso mostrar que eu posso. E às vezes isso você não tem nem coragem de falar para si mesmo. Mas às vezes é algo nesse nível que vai fazer você tomar a decisão emocional. Tá? Então você toma a decisão emocional por esses motivos, em geral, e você volta lá no que, no conteúdo, no que é, me entrega mais memória RAM, é mais rápido por causa disso, disso, disso. Aqui você vai buscar as justificativas racionais. Beleza? Então essas são as 4 perguntas. Como eu disse, valor objetivo. No caso do seu produto digital, tá? A gente está falando dos seus entregáveis. O que você entrega para a pessoa? É um grupo?
é uma área de membros, é uma mentoria, vai ter encontros ao vivo, são esses entregáveis que a pessoa quer saber de você. Ponto importante sobre cada um desses tópicos é que eles precisam ter um porquê. Tá? Eu falo isso eu já falei sobre a importância do porquê, porque que você tem que usar e abusar. E isso vale para cá. Ele vale para quando a gente for falar sobre bônus, por exemplo, como que você define quais bônus você coloca. Tudo precisa estar justificado, tá? Tudo voltando àquele processo de copy, ao conceito de copy. Eu sempre vou voltar nisso, porque é baseado é o centro, tá? É o core do processo, que é consciência, intenção, copy é intenção, comunicação intencional e com consciência, né? Então, você precisa ter consciência de por que cada um desses itens está aqui e avaliar se o efeito daquilo. Então, eu estou colocando isso aqui por causa disso, porque isso vai gerar tal efeito. Ok, beleza. E aí eu vou e volto um passo. Essa consequência que vai ter, né, que eu tenho consciência disso, então o que eu trago no consciente, essa consequência aqui que eu identifiquei, que ao colocar isso, o efeito será X. Ela é coerente com a minha intenção? Ela faz sentido a partir da minha intenção? Se faz, ok. Se não faz, não deveria estar aqui, ou você precisa encontrar essa razão, né? Não significa que, não achei uma razão, no primeiro momento, na primeira conversa não achou uma razão, aqui vai ser cortado. Não. Você pode reavaliar, não, peraí, deixa eu ver então, deixa eu colocar isso aqui, o grupo, do jeito que eu estou fazendo, não está funcionando, não está legal, não estou encontrando o motivo. Mas, tá, deixa eu tentar reposicionar ele, deixa eu tentar encontrar essa justificativa, e às vezes você vai encontrar isso, e aí você vai trazer a justificativa para a copy, tá? O grande ponto é que você não deve só sair julgando, né? Não sai julgando, vou colocar um grupo, vou colocar isso. Não são penduricalhos que você vai julgando. Tá? Eu quero agregar valor, então vou entregar mais. Vou entregar esse book, vou entregar esse book, vou entregar esse book. Lembra, não é no valor objetivo que tá o dinheiro. Tá? Não é no valor objetivo. O dinheiro está no valor subjetivo. Beleza? Então sair adicionando mais coisas, mais itens, um e-book a mais, não é o que vai resolver o problema. Se a sua oferta tem um problema da construção de valor, principalmente valor subjetivo, não é sair adicionar um e-book a mais que vai resolver. Tá? Então você precisa adicionar esses itens porque eles fazem sentido para você entregar a sua oferta, entre aspas. A gente vai falar mais sobre o que é essa oferta, mas cada item, ele faz sentido para entregar? Como ele me ajuda a entregar? Por que o grupo me ajuda a fazer com que aquela pessoa que está comprando alcance o resultado que eu espero, alcance o resultado que ela deseja? Por que aquele grupo ajuda? Por que aquele e-book ajuda? Como que a área de membros vai ajudar? A área de membros até menos, que é um acesso, mas, por exemplo, você pode trabalhar a área de membros usando a questão, o seu público é um público que precisa muito de acessar do celular, ele vai acessar da rua. Você pode trazer os benefícios dela, a gente vai te entregar no formato que você pode acessar do seu celular, da rua, na hora do seu almoço, de onde você estiver. Tá? Então as coisas elas precisam estar aqui de forma estratégica, pensada, de forma consciente, beleza? Então isso aqui são os pontos do o que você quer me vender. Por que eu devo acreditar em você? Aqui entra muito do valor subjetivo, da construção de credibilidade, tá? Porque aqui, lembrando que essas perguntas, elas não têm exatamente uma ordem, necessariamente uma ordem. É um processo que ele vai acontecendo, ele pode muitas vezes ser numa ordem específica, mas ele pode ser um pouco diferente. Então, pode ser que, por exemplo, você vai trabalhar aqui primeiro, julgar esse porquê eu devo acreditar em você, vai vir primeiro no seu processo. E ok, tá? Aqui não é cronológico, isso aqui, beleza? Tem anúncios, quando a gente faz ofertas, por exemplo, muito, muito baratas para pessoas que às vezes já têm um contato, às vezes o quanto custa vai lá no anúncio. A gente já faz o anúncio falando, olha, de tanto por tanto. Então, é muito caro, e isso acontece com outros produtos que você compra, né? Esse não tem uma ordem. Cada processo de vendas você vai definir um pouco como que isso aqui qual a ordem que faz sentido naquele processo específico, tá? Mas então, voltando aqui,
O porquê devo acreditar, você vai construir a sua credibilidade. E essa credibilidade, ela agrega valor objetivo, valor subjetivo. Por que ela agrega valor subjetivo? É a diferença de eu comprar algo que eu confio, que eu sei que aquilo vai resolver o meu problema, porque aquela pessoa conhece mais, aquela pessoa me entende melhor, ou qualquer outra situação que gera essa conexão, mas eu vou comprar dessa pessoa e vou pagar mais caro dela porque eu quero fazer com ela. Porque ela é a pessoa que me entende. Ela se conectou comigo, ela tem uma história semelhante à minha. Nossa, eu penso exatamente como ela. Então ela se preocupa comigo. Então ela vai fazer algo pensando em mim, ela está fazendo algo que me entrega. Por isso eu vou fazer o dela e não vou fazer de outra, que às vezes é mais barato. Então a credibilidade, ela faz parte dessa construção do valor subjetivo. Né? Porque aqui, o valor subjetivo ele vem principalmente o que eu ganho. Tá? Só para esclarecer esse ponto, que é a conexão entre esses dois pontos. A parte do que eu ganho, a conexão emocional, a transformação que você tem, isso aqui é essencialmente o que gera esse valor objetivo. Tá? Beleza. Só que o que acontece? Essa conexão emocional, essa transformação, para que esse valor subjetivo da transformação ele se concretize e você fale, vou fazer isso, porque essa pessoa vai me dar essa transformação, ele passa pela credibilidade. Então, ok, eu vou comprar, eu vou pagar pela transformação. É aquilo que me entrega, aquele valor, putz, quero isso para a minha vida. Beleza. Mas eu só compro, eu só pago aquele preço, eu só pago o preço daquela transformação, o preço daquele produto, se a credibilidade vier junto. Se eu passar pela credibilidade. Então tá, a transformação é essa. Ok, mas essa pessoa me entrega? E aí entra a credibilidade, putz, essa pessoa me entrega. Cara, eu preciso comprar, eu preciso fazer isso. Esse processo de emagrecimento vai funcionar com essa pessoa. Então esse valor subjetivo está muito conectado com esses dois tópicos. Tá? Ele surge a partir principalmente de um deles, mas ele se concretiza e ele precisa, para se concretizar, para que a pessoa enxergue o valor subjetivo, ele precisa da credibilidade para ajudar a construir ele, beleza? Então, esse é o ponto aqui, esses são os dois pontos mais importantes do processo, tá? É interessante, por que eu falo que eles são os dois pontos mais importantes? Muitas vezes, nesse o que você vai me vender, a gente tem alguns programas que, quando você já tem isso aqui muito bem construído, tá? E a credibilidade ela já está num nível muito alto, a pessoa ela não se importa tanto com o quê? Com como você vai entregar. Você pode dar uma explicada, cara, a gente vai fazer aulas ao vivo, vamos ter as datas, mas você não precisa entrar em todos os detalhes necessários, porque a pessoa tem um nível de confiança que ela sabe que você vai entregar, que vai entregar de um jeito que agrega para ela, que ela vai conseguir acompanhar porque você preocupa com ela. Então, dependendo do nível que você está aqui, esse ponto aqui, a pessoa tem menos dúvidas. Ela pergunta menos isso aqui. Tá? Ela ainda pergunta, mas ela vai perguntar menos. Isso aqui não, vai ser um ponto mais fraco de decisão, porque isso aqui já fez ela tomar a decisão emocional. Beleza? Então, essas são as 4 perguntas. Tenham sempre em mente isso. O que você quer me vender? Porque eu devo acreditar em você. O que eu ganho com isso? E quanto custa, obviamente, depois que a pessoa passa por isso aqui, por mais que ela acredite em você, ela quer saber quanto custa, quanto que ela tem que pagar, quanto ela vai trocar do dinheiro dela pelo benefício. Né? Então, esse é o ponto. São as 4 perguntas fundamentais para você formar a sua oferta. E o que é oferta? Eu falo que a oferta, essa é a pedra angular do projeto. É a pedra que fundamenta, é a pedra fundamental, a pedra angular, e em termos de conceito, seria esse fator fundamental, esse centro. A gente fala até, o termo em inglês que muitas vezes a gente usa, qual que é o seu core, qual que é o core da sua oferta. Então, core eu não gosto muito, porque core, a tradução ela é núcleo. Dá para chamar para essência, mas eu acho que ela é mais forte. Né? Ela não é só aquele ponto ali, ela contamina todo o resto. Ela expande para todo o resto. Ela está ali dentro, ela é aquele fundamento, mas todos os outros pontos eles têm que refletir aquilo.
Tá? Então é mais do que só aquele ponto fundamental. Ele é um ponto fundamental que contamina todo o resto. E eu não conheço nenhuma palavra que define isso, que seja exata e precisa para definir. Por isso eu chamo de oferta. Né? O AKA, né? As oferta. Então, sempre que eu falar com você sobre oferta, é disso que eu estou falando, tá? Todo o seu negócio deve ser coerente com isso, com essa oferta. A gente vai falar sobre como você constrói isso, e todo o seu negócio ele precisa conversar com essa oferta, tá? Você não precisa falar dessa oferta, falar a sua frase, esse texto em cada vídeo, mas a mensagem precisa estar consistente. Tá? Você tem que estar transmitindo isso quase sempre, a não ser algum material muito específico, mas isso tem que estar muito frequente, mesmo sem palavras, mesmo que você não está falando aquilo, outros conceitos que você está trazendo, eles têm que ser coerentes e consistentes com essa oferta. As pessoas precisam te conhecer, ao acompanhar os seus produtos, elas precisam perceber o que é isso. Tá? E isso vale mesmo para vocês que são estudantes. Tá? Vocês precisam entender isso, vocês precisam entender qual é a sua oferta principal, tá? Precisam ter essa compreensão e, a partir dessa compreensão, vocês vão construindo os materiais. Porque aí cada conteúdo que você for fazer, ele já vai comunicar isso. Porque o Jonatas falou com vocês sobre a questão da demanda reprimida, certo? Beleza, eu estou construindo algo, e quando chego lá na frente, eu estanquei esse pessoal porque eu não tenho algo a vender. Na hora que eu abrir a comporta, eu tenho um avalanche de vendas. Mas o que acontece? Se você estiver construindo algo que não é coerente com a oferta que você vai ter lá no final, com o core do seu negócio, se você não consegue visualizar esse negócio, você talvez construa um público que não vai se conectar com isso lá na frente. Você vai construir um público, você vai transmitir, porque lembra, toda comunicação, ela tem uma intenção. Vou voltar no conceito porque isso aqui é muito importante. Vou até tirar aqui o mapa mental, falar direto com você para você não distrair com o mapa mental. Toda comunicação, ela é intencional. Tá? Muitas vezes você não tem a consciência dessa intenção, mas a intenção está lá. Qual é o problema de você não estar consciente e já estar direcionando isso? Você vai estar conectando algum tipo de oferta. As pessoas vão estar percebendo alguma coisa. Você vai estar fazendo uma comunicação específica. Então, assim, se você não tiver intenção, você não controla, você não sabe o que você está construindo na cabeça das pessoas. Então, você precisa agora assumir esse controle. Você precisa ter essa consciência e assumir esse controle para controlar essa intenção, para já construir a sua demanda reprimida dentro da sua oferta, dentro daquilo que faz sentido para o seu negócio. Beleza? Então isso é muito importante que você, eu sou estudante, então eu vou fazer meu produto daqui 6 meses, daqui 1 ano, então eu não vou mexer com nada agora. Não. Você precisa já começar a comunicar isso aqui, beleza? Bom, então aqui eu acho que já deu para compreender o que é a oferta, né? Esse centro de gravidade, esse ponto que influencia tudo, onde tudo gira em torno dele. E acho que já deu para entender. E agora, acho que a dúvida que você possivelmente tem é, ok, Elton, beleza, entendi. Agora, como que eu construo a minha? E aí? O que isso significa para mim e para o meu produto, para o meu negócio? Então a gente vai entrar aqui na parte de construção de oferta, tá? Eu vou falar primeiro dos elementos, tá? São 4 elementos. E eu vou depois dar um exemplo de construção específica de uma oferta, um exemplo que eu fiz, é um outro nicho, mas dá para você perceber bem esse processo de construção, ok? Bom, o primeiro ponto são esses 4 pontos aqui: prova, objeção, gatilho e transformação, tá? São os pontos que precisa conter na sua frase. Parece muita coisa, né? Porque normalmente, quando a gente faz uma copy,
Na prova a gente coloca vários elementos, objeções, a gente trata várias objeções, gatilhos tem vários, transformação você desenvolve uma série de coisas em cima de transformação, mas vocês vão ver como que aqui a gente condensa isso em pequenas frases, tá? Então vamos lá. Prova, basicamente, é você responder a pergunta do porquê devo acreditar, né? Pessoa, por que ela vai acreditar em você? Então, é um dos pontos que você precisa responder, a prova. Objeção, tá? São objeções específicas do seu público que são relacionadas ao seu produto. Ela pode ser relacionada a alguns pontos do seu produto, eventualmente pode ser até quanto custa, tá? Às vezes, se o seu produto, por exemplo, um dos diferenciais dele é que ele é mais barato do que os concorrentes, você pode talvez trazer isso já na oferta, né? Deixar claro que é um produto que você vai ter a mesma coisa que você tem em outros lugares, sem o problema do preço. Mais barato, ou de graça, por exemplo. Vamos supor que depende da oferta, às vezes você pode ter oferta de alguma coisa de graça dentro do seu funil, né, por exemplo. Mas o grande ponto aqui é que essa objeção ela pode ser com relação ao custo, pode ser com relação a outros pontos, tá? Mas são objeções específicas do seu público. Por exemplo, descubra o segredo para perder X quilos por semana sem precisar perder a vida social. E, por exemplo, então quando a gente fala de perder a vida social, é uma objeção específica. As pessoas às vezes, mas o problema é quando eu saio com as pessoas, quando eu vou para tem festa de amigos, eu quero ir para algum lugar e não posso porque lá eu vou sair da dieta. Então isso é uma objeção, por exemplo. Ou sem ter que comer só comida ruim, sem ter que ficar comendo mato. Ou comendo e ainda assim conseguir comer comidas gostosas, por exemplo, sabe? Então assim, você está falando de uma objeção que é a pessoa que está no meu produto, o problema é que a principal objeção é que ela acha que para emagrecer ela não vai, ela vai ter que comer comida ruim. Não, então eu vou quebrar essa objeção na oferta. Tá? Então a oferta é isso. Um dos elementos de uma oferta é a quebra de uma objeção fundamental aqui, da principal objeção já nessa chamada, né, na oferta. O gatilho tem alguns que você pode usar. Aqui, curiosidade, pioneirismo, exclusividade, tem vários possíveis gatilhos. Aí aquela aula sobre gatilhos mentais, tem vários que você pode trazer aqui, ok? E aqui, você lembra das 4 perguntas, né? A gente falou aqui das 4 perguntas fundamentais aqui, né? Só voltando aqui. O que você quer vender? Por que eu devo acreditar? O que eu ganho com isso? E quanto custa? Então, aqui o gatilho, normalmente vai estar vinculado a alguma dessas perguntas. Ele vai fazer referência a alguma delas, vai depender do gatilho que você for usar. Então, por exemplo, pioneirismo, ele traz a questão da credibilidade, fui eu que inventei, direto com o inventor de tal coisa. Então, dependendo do ponto que você quer ressaltar, você vai trazer algum gatilho aqui, tá? Pode ser adicionar credibilidade, pode trabalhar com o valor, né, subjetivo, e a essência da oferta, a transformação que você gera, tá? Esse é o ponto central, a essência. É muito comum você fazer ajustes na sua oferta nesses outros pontos. Normalmente esse ponto aqui já é algo mais que está mais claro para você, a transformação que você pode causar. E aí aqui, normalmente, posso ajustar, posso pegar outro gatilho, vou testar uma outra objeção, mas normalmente isso aqui já é algo mais presente. Você pode até reformular, mas normalmente o conceito é algo que você já está mais claro. E é a essência não só da oferta, como a essência do que você está trazendo, está entregando do seu negócio, né? Então normalmente é algo mais sólido, algo mais concreto e algo que você mais se identifica mais. E isso aqui precisa ter uma comunicação emocional. Essa transformação ela precisa gerar essa conexão emocional, tá? E essa conexão emocional ela pode ser feita diretamente, ou seja, uma frase que já conecta no emocional, mas ela pode ser também feita por indução, tá? Um exemplo aqui é esse finalmente. Finalmente você vai perder peso. Quando a gente traz o finalmente é uma palavra que ela carrega toda uma carga
de emocional aqui junto com ela. Você não falou dos problemas, você não falou diretamente que a pessoa não está conseguindo, que ela tentou várias vezes, mas o finalmente ele resgata isso. Na hora que você fala, finalmente, você vai, sabe, isso já chama toda essa carga para trás e você deixa, uma coisa que é bem interessante, que a gente até aprende nas técnicas, o finalmente ele traz essas cargas sem você colocar elas muito específicas. Quando você não coloca elas específicas como finalmente, o que acontece? Cada pessoa preenche as lacunas, né? Ele chama o emocional, mas ele chama o emocional cheio de lacunas. E a gente, naturalmente, preenche essas lacunas com a nossa própria realidade. Então, para um, finalmente, ele vai lembrar de alguns pontos para ele. Para o outro, finalmente, ele vai lembrar de outros pontos, e isso é muito forte. Tá? Então, isso aqui você aciona o emocional, mas por indução. Você não vai lá diretamente, fala uma palavra emocional, conta uma história, não. Você só faz ele puxar a história que ele tem própria dele, beleza? Então é isso. E aqui tá muito direcionado a transformação com o que eu ganho. O que eu ganho com isso? O que tem aqui para mim? Às vezes ela vai passar no que eu tô entregando. No exemplo isso vai ficar mais claro, tá? Mas ela trabalha também com o ganho, o resultado principalmente, ok? Bom, esses são os elementos e agora vamos ver na prática o que isso significa, né? Vou dar um exemplo mais prático aqui. Isso aqui é um exemplo que eu peguei eu fiz um trabalho de um produto do nicho financeiro, uma pessoa que ela tem um curso de finanças, ensinando ela muda um pouco a forma como você gerencia as suas finanças. Normalmente as pessoas trabalham com controle financeiro, controlar os gastos. Ela muda um pouco a ideia, ela é mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas ela faz ela traz uma mudança na forma de visualizar isso. Então ela fala assim, olha, eu não faço controle, eu não controlo os gastos que eu fiz, eu planejo como eu vou gastar. Um planejamento de vida versus um controle financeiro, de ficar controlando o gastinho. Não, eu planejo como eu vou gastar, eu defino quais metas eu quero atingir, projeto o meu orçamento como ele deve ser e não respondo reativamente a como ele está sendo. Basicamente é isso. E aí a gente foi trabalhar a oferta dela. E ela é uma pessoa que ela não nasceu rica, ela é família humilde, etc. Então isso era um fator relevante do curso dela. Ela era um curso para feito por quem não nasceu rico, para quem não nasceu rico. Não era um produto para pessoas que já têm uma grana grande para aplicar, para investir, etc. Então esse era o ponto. Tá? E aqui, vamos lá. Como que a gente trabalhou isso? A primeira ideia que surgiu, ela foi isso aqui. Ó. O primeiro método financeiro exclusivo para quem não nasceu rico. E aqui repara, eu vou até aumentar aqui a imagem, para ficar claro aqui, para dar para visualizar. Está dando para visualizar aí, não está? Aqui, ó, as cores elas são referentes, as cores aqui do texto, elas têm aqui uma legenda aqui. Gatilho, o primeiro método financeiro exclusivo para quem não nasceu rico. A gente está trabalhando aqui exclusividade, falando de exclusivo para quem não nasceu rico, eu estou falando feito para você. É feito pensando em você que não nasceu rico. E eu trabalho aqui o pioneirismo. Ele é o primeiro método feito para essa pessoa. Então, estou falando com ela que, cara, nenhum outro método que você viu por aí foi pensado no seu perfil. Tá? Então, isso é o que traz essa primeira frase. Criado por quem chegou lá. Aqui, ele entrou aqui como prova. Tá? Criado por quem chegou lá. Ok, mas depois a gente vai até fazer alguns comentários sobre isso. Mas isso aqui explicando a primeira frase que surgiu, tá? Que te mostra o passo a passo simples e prático, tá? As pessoas, aqui tem o simples e prático, ao mesmo tempo que ele é um gatilho, o gatilho da simplicidade, de ser algo simples e tal, mas ele responde a uma objeção especificamente, que as pessoas acham que é muito difícil, muito complexo fazer planejamento financeiro e tudo. Beleza. E a ideia, a oferta, a essência era para transformar seus sonhos em metas e metas em realidade. Então essa foi a primeira frase que surgiu, tá? Que se levantou.
E beleza, mas não parou por aqui, tá? Isso foi a primeira coisa que surgiu. E aí ela tem algumas questões. Criado por quem chegou lá. Na verdade, o criado por quem chegou lá, ele entrou como prova, mas ele não é uma prova, é uma afirmação. Ele, na verdade, ele levanta objeção, porque a pessoa que está vendo, ele fala, mas espera aí, ela chegou lá mesmo? Ela realmente tem dinheiro? Ela realmente conseguiu alcançar? E às vezes o que ela alcançou é menos do que eu pretendo alcançar. Então, como assim rica? Como assim ela já chegou lá? Então ele mais levanta objeções, levanta questões, do que ele prova alguma coisa. Não prova nada. Então, a gente resolveu remover, mudar essa oferta. E aí a gente deu uma simplificada em alguns pontos. A gente tirou aqui a parte do exclusivo, mudou para o seguinte, a segunda versão ficou assim. O primeiro método de planejamento e realização de sonhos feito para quem não nasceu rico. Então, o que a gente trabalhou aqui? A gente deu uma ajustada aqui no exclusivo para quem não nasceu rico, a gente achou importante essa informação, mas a gente levou ela para o final, para uma objeção, que é uma objeção real, que as pessoas acham que, cara, gestão financeira e o dinheiro só vai para quem tem dinheiro, eu não nasci rico, então isso não é para mim, eu nunca vou conseguir. Então a gente resolveu trazer isso como a objeção principal. A gente ajustou aqui o transformar sonhos em metas e metas em realidade, era muito passo, né? Transformar sonhos, eu tenho que pegar os sonhos, às vezes eu nem tenho sonhos, eu tenho que transformar eles em sonhos, eu vou transformar eles em metas, mas meta não significa nada, para meta transformar em realidade. Então aqui a gente simplificou essa frase e transformou em planejamento e realização de sonhos. Tá? A gente deu uma simplificada nisso, trabalhou aqui o pioneirismo e puxou aqui o Nasceu Rico lá para a objeção. Ok? Então esse foi o ponto que a gente fez aqui nessa segunda. Mas a gente ainda não ficou 100% satisfeito. Tá? Por quê? Primeiro método. Vamos lá, primeiro método. Ele traz o pioneirismo, né? A ideia dele é trazer o pioneirismo. Só que vamos lembrar lá dos metaprogramas? Vocês lembram dos metaprogramas? Pessoas que ficam no passado, pessoas que ficam no presente ou no futuro. O grande ponto do pioneirismo é que ele só atinge essa pessoa que está no passado. Essa pessoa é afetada pelo pioneirismo. Essas pessoas aqui não. Essas pessoas aqui não têm nada com isso. E quando a gente está falando de dinheiro, finanças, é muito comum as pessoas estarem focadas nisso. E quando a gente fala ainda de planejamento, de gestão financeira, normalmente são pessoas que, mesmo que elas tenham no metaprograma delas, elas normalmente vão para o passado ou para o presente, nesse ponto específico, é muito comum elas estarem pensando no futuro, quando elas estão pensando em planejamento. A gente falou, cara, o pioneirismo ele não é um gatilho adequado para essa pessoa nesse momento, quando a gente está falando de dinheiro. Então a gente descartou a ideia de usar o primeiro método. Falou, não, o primeiro método é um gatilho, ok, legal, mas para esse aqui não resolve. E tem um detalhe que a gente tinha tirado daqui, que é a simplicidade. Né? Aqui a gente tinha tirado a simplicidade e aqui não tem nada falando sobre simplicidade. Diante da ideia de tirar aqui o primeiro método, a gente resgatou a ideia da simplicidade e veio para isso aqui. Ó. O método mais simples do mundo, a gente trouxe a simplicidade, trouxe uma afirmação porrada de que somos o melhor. Se você é de fato o melhor, você deve afirmar isso. A gente manteve o planejamento e realização de metas, de sonhos e metas, e feito para quem não nasceu rico. A gente manteve aqui, desse aqui para esse aqui de cima, o que a gente mudou foi, a gente saiu do primeiro método, a gente saiu de um gatilho aqui de pioneirismo e trouxe o gatilho da simplicidade. Tá? E ainda afirmando que é o melhor. Né? É o melhor, é o mais simples do mundo. Então, esse movimento que a gente fez aqui, nesse ponto aqui. Já vou até dar um spoiler, essa versão é a versão que está sendo usada hoje. Tá? Então, a gente traz esse mais simples do mundo, a gente afirma, a gente traz o gatilho da simplicidade, mas ao mesmo tempo que ele é gatilho, ele também trabalha a objeção. Vocês lembram que lá na primeira versão, né, ele estava como objeção, que é a questão de métodos de planejamento são complicados, as pessoas não têm tempo para métodos complicados. Então, ao mesmo tempo que ele resolve a objeção, ele traz esse gatilho da simplicidade. Tá?
E ele é feito, aí vem aqui a objeção central, que ele é feito para quem não nasceu rico. Né? Então, isso a gente manteve. Só que a gente tinha uma dúvida com relação a esse ponto. Aqui, dando um spoiler, essa versão é que ficou, mas a gente chegou a fazer uma outra versão para ser avaliada, que foi o seguinte: será que quando a gente fala para quem não nasceu rico, qual é o efeito que isso tem nas pessoas? Será que algumas pessoas podem achar que é para quem não tem dinheiro nenhum? Mas eu tenho algum dinheiro, então acho que talvez não seja para mim, acho que ela está mirando num público que não tem nada. Só para quem está começando, para mim que já estou num estágio mais avançado, não é. Então, essa frase, ela conecta mais ou desconecta. E aqui, por que eu trouxe isso aqui? Teoricamente, eu poderia, nesse curso, nem ter trazido isso aqui, porque essa foi a versão final, né? E essa versão aqui, essa observação que a gente fez o ajuste, né? Depois ele virou lá planejamento e realização de sonhos, e a gente simplesmente colocou o método mais simples do mundo de planejamento e realização de sonhos. Mas ele entrega, ele fala rápido a ideia, mas ele tirou aqui o feito para quem não nasceu rico por causa disso. Tá, se essa aqui foi a versão final, por que eu trouxe isso aqui? Por que eu trouxe esse ponto? Por que eu trouxe esse comentário? Por que eu julguei essa versão? Porque eu quero resgatar uma coisa, que quando você for fazer aqui o seu processo, você precisa estar muito atento, que é o seguinte: sempre questione, sempre se pergunte. Deixa eu voltar aqui na minha tela aqui para a gente concentrar aqui sem ficar olhando para a tela, 100% concentrado. Eu falei isso várias vezes no curso e vou falar de novo agora, tá? Vou ser chato nesse ponto. Comunicação intencional consciente. Tenha consciência de cada ponto que está aqui. E às vezes, para chegar nessa consciência plena, você tem que perguntar. Você tem que, peraí, eu escrevi isso. Como as pessoas vão interpretar isso? Você pode, inclusive, perguntar para algumas pessoas e pedir e avaliar a reação. Assuma a consciência disso. Tenha consciência plena do efeito daquilo. Então, por que a gente trouxe isso aqui? Porque a gente tinha essa frase aqui e a gente queria, peraí, qual é o efeito que essa frase tem? Então, a gente trouxe para cá, deixa eu voltar aqui. A gente trouxe ela para cá e explorou isso. Peraí, vamos ver qual é o efeito que a gente tem aqui. Vamos questionar isso com o cliente, vamos questionar isso com o público, para a gente avaliar se essa frase tem o efeito que a gente quer. Se essa frase, consciência, lembra? Consciência, agora deixa eu voltar aqui, nesse vídeo eu estou voltando toda hora, mas vamos lá. Consciência, intenção. A gente pergunta para avaliar se esse ponto que a gente está fazendo, dessa forma que a gente está fazendo, se ela está gerando um efeito que a gente quer e se esse efeito é compatível com a intenção. Tá? Então, fizemos essa pergunta. O efeito é compatível com a intenção que a gente quer? Beleza? Esse foi o ponto. No caso específico, tá? No caso específico, o cliente, a cliente no caso, mas ela considerou que sim, que essa frase ela cumpria o papel, que ela não tinha esse efeito, que ela conectava mais do que desconectava, avaliando o público dela, que ela conhece melhor o público muitas vezes do que a gente, ela está há anos trabalhando com isso. Eu falei, não, eu acho que essa frase tem a conexão que eu espero. Ela não gera essa desconexão, então acabou ficando. Mas eu trouxe isso para você ver isso. Quando você gerou uma ideia, isso é muito importante. Isso é muito importante. Não se apegue às suas ideias, não se apegue às próprias ideias, não se apaixone pelas suas ideias simplesmente. Tenha a humildade de questionar as próprias ideias. Isso é muito importante, tá? Muito importante, porque é só assim que você melhora a copy. É só assim que você melhora o resultado. Se você olhar para ela e falar, peraí, deixa eu dar uma outra olhada e questionar aquilo que eu tive de ideia. Talvez eu não esteja certo, talvez a minha visão ali não seja a visão adequada. Tenha a humildade disso, tá? Tanto você mesmo questionar, quanto se alguém questionar alguma coisa, você ter a humildade de olhar para aquilo de verdade e não olhar para aquilo tentando defender uma ideia porque que você está apaixonado. Isso é um exercício difícil de fazer. A gente tem a tendência a se apegar às nossas ideias. Não estou falando que é fácil, mas
tente fazer isso. Tente não se apegar. Tente, se alguém criticar, não entendi isso bem, é isso mesmo que você quer dizer, pare e avalie. Veja se realmente está certo, se é aquilo mesmo, se não é. Né? Se dê esse direito de duvidar de si mesmo, ok? Isso é muito importante, é essencial para que você consiga construir uma oferta bacana. Bom, pessoal, e só aqui para finalizar essa parte aqui do que é oferta, né? Eu quero mostrar para vocês um pouco a diferença entre missão e oferta. Missão é algo que vocês vão ver muito na parte de administração, falar da visão do negócio, missão, né, planejamento estratégico, se fala muito disso. E eu achei relevante trazer, porque algumas pessoas, elas às vezes confundem. Quando a gente fala de oferta, quando eu falo principalmente que a oferta ela é esse centro de gravidade, muitas vezes as pessoas pensam, tá, mas a missão também tem um pouco esse efeito. E por isso eu quis trazer aqui para você a diferença, tá? Entre missão e oferta. Vamos lá, deixa eu colocar aqui por último, aqui, beleza. Missão. O ponto da missão é o seguinte, elas têm algumas semelhanças de ser esse centro, tá? Mas a missão, em geral, ela é focada na empresa, tá? Ela é algo do público interno, é algo que as pessoas dizem para si mesmas, tá? Eu estou aqui porque nós queremos isso, o objetivo da empresa é isso, tá? É uma cultura que as pessoas buscam internalizar, mas com esse foco, esse centro na empresa. No caso da oferta, é um pouco diferente. Ela é esse centro de gravidade, mas o centro, o foco, você está olhando para o cliente. Você está falando de público externo, tá? É como você vai servir ao cliente e não como você quer chegar a alcançar determinada coisa. Eu vou dar alguns exemplos que isso vai ficar mais claro, tá? Peguei aqui esses 3 exemplos que eu acho que eles mostram bem claramente essa diferença, tá? Peguei o do Google. Então, aqui, a missão do Google é organizar as informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. Então, aqui, quando você pega, você vê que é algo dizendo para si mesmo. Eu não estou falando diretamente para uma pessoa. Eu tenho que inferir daqui qual é o benefício para as pessoas, mas ela não joga diretamente, explicitamente esse benefício. Então, por exemplo, a gente consegue extrair daqui, isso aqui, quando eu falo de oferta, podemos extrair, a minha visão, quando eu olho para aqui, qual o benefício imediato que eu vejo, tá? Isso aqui não é usado pelo Google, ok? Mas aqui, uma coisa que eu consigo extrair daqui, que eles querem, cara, o que vocês fazem? Cara, a gente quer te entregar a informação que você precisa, no momento em que precisa, em qualquer lugar do mundo, né? Então, aqui universal, eu quero a informação que você precisa, no momento que você precisa, a questão de não ser aquela avalanche de informação, eu quero entregar só aquilo que você precisa, então fuja um pouco essa objeção de que a gente recebe muita informação, eu recebo informação e tenho que tentar entender essa informação direito aqui, eu já estou te entregando a informação precisa, a informação que é necessária para você. Então, percebe a diferença aqui? Aqui eu estou falando diretamente para uma pessoa, eu estou falando com ela e falando, é isso que eu te entrego. Aqui eu estou falando para mim mesmo, que a minha missão, o meu objetivo é fazer isso. E eu nem jogo explicitamente qual é o benefício que isso gera. Tá? E qual a transformação que isso gera para a pessoa? Eu nem mostro isso aqui exatamente. Tá? Outro exemplo aqui, a Microsoft. A missão da Microsoft. Na Microsoft, a nossa função é ajudar as pessoas e empresas em todo o mundo a concretizarem todo o seu potencial. Essa é a nossa missão. Tudo que fazemos reflete nessa missão e nos valores que a tornam possível. Tá? Aqui a gente pode extrair, basicamente, eles procuram criar as ferramentas perfeitas para você concretizar todo o seu potencial. Aqui, você percebe a diferença? De novo, isso aqui não é algo que eles usam, tá? Isso aqui é eu olhando para essa missão e extraindo uma possível transformação. Eu estou falando de concretizar todo o potencial, né? E eles criam as ferramentas perfeitas, ferramentas ideais para isso, mas você percebe a diferença de foco, como aqui eu estou falando para nós mesmos, a nossa função, e percebe, até aqui como a pessoa que é usado aqui, é a nossa função, eu estou falando de nós. Nós, como empresa, devemos fazer isso. Aqui, nós criamos para você. O nosso objetivo é você, é te servir. Essa é a diferença
quando a gente pensa em missão versus a oferta. Tá? E um último exemplo, eu achei até interessante, eu estava dando uma pesquisada nos exemplos, né, de missão e comparando com oferta, e eu achei essa do HSBC que eu achei bem interessante. Ser o melhor grupo financeiro do Brasil em geração de valor para clientes, acionistas e colaboradores. Essa aqui fica muito claro. Tá vendo? Qual é o benefício direto, quando eu estou falando dos clientes, por exemplo? Qual é o benefício direto que eu estou oferecendo para eles? Qual transformação eu estou oferecendo? Ser o melhor grupo financeiro em geração de valor. Que valor? Né? Qual é a oferta daqui? Eu não consigo nem tirar daqui uma oferta. Qual é essa transformação? Especificamente de qual valor que ele está falando em gerar para mim? Eu não consigo nem extrair daqui. Tá vendo? O tanto que isso aqui é focado neles próprios. Eu não estou criticando isso, como missão funciona. Tá? Como missão, ok, isso aqui resolve. Eu estou trazendo isso aqui, não é para criticar e falar que a missão dessas empresas, não é isso. O que eu estou trazendo é para você perceber a diferença. Quando você for ver materiais sobre construir a sua missão, vale a pena, é legal você ter isso, você ter essa compreensão do seu negócio, mas a oferta é um pouco diferente. Ela pode derivar da sua missão, mas ela é algo diferente da sua missão, ela tem um caráter diferente, ela é para o público externo, ela é para você falar isso com as pessoas, elas perceberem o que você quer fazer para elas, na vida delas, como você quer servir a elas. Tá? Então essa é a diferença de oferta e missão, ok? Então é isso. Acho que aqui já deu para perceber aqui tudo, né, quando eu falo de oferta, o que é. E agora a gente vai, aqui depois de você construir essa oferta geral, o que você quer, como você quer servir as pessoas, a gente vai entrar na construção especificamente de produtos. Agora, a sua oferta, a forma como você vai servir aos clientes, ela é essa visão geral. Agora você precisa concretizar ela de alguma forma. Você pode concretizar ela com, inclusive, o processo de como você leva informações nas suas redes sociais, no Instagram, ele faz parte disso também, mas uma forma específica de você cumprir determinados pontos dessa sua oferta são os seus produtos e eles devem estar totalmente interligados a essa oferta e é dessa construção de produtos que a gente vai falar agora, ok? Então vamos entrar aqui. Eu vou falar aqui de tópicos que você precisa definir, precisa se atentar ao construir um produto. Aqui é um ponto importante. O objetivo nosso nessa aula aqui não é você pegar isso aqui e decorar todos esses tópicos. É você ter uma compreensão deles, absorver o máximo, mas de forma mais relaxada, você não precisa decorar e nem anotar demais. Por quê? Porque aqui a gente traz essa parte mais teórica de cada um dos pontos. O processo ali que a gente vai fazer, que a gente vai aplicar esse conhecimento, é um processo visual que a gente construiu aqui. Ó. Então aqui, a gente passa aqui pela construção do público, a gente passa pelo problema, transformação que você vai causar. Aqui, ó, tá vendo? Problemas, transformação. Então todos os tópicos que a gente está aqui, ó, para quem, problema, transformação, eles estão desenhados aqui. Tá? Aqui, ó, fragilidades, todos os tópicos estão aqui. Então você não precisa ficar decorando o que a gente vai falar aqui. Aqui você precisa deixar esse conceito entrar, entender esses conceitos de forma mais leve e naturalmente você, quando vier aqui, você vai se lembrar de vários desses conceitos, isso que vai ficar mais claro. Tá? E a gente vai ter um vídeo depois de falar sobre esse processo aqui, essa parte teórica, a gente vai mostrar como especificamente usar essas ferramentas aqui e naturalmente se lembrar dessas informações aqui de forma mais natural e mais leve, ok? Mas agora eu vou entrar aqui na parte mais teórica de cada um desses pontos, tá? Por que cada um deles é importante, o que você precisa se atentar quando você vai mexer com eles. Construção do produto. O primeiro ponto é o para quem, tá? É preciso entender que quando você seleciona um público, você automaticamente está excluindo outro público. Isso é uma coisa que a gente tem muitas vezes, pessoas que estão começando no marketing, elas têm uma visão de que elas precisam alcançar o maior público possível. E elas não querem fazer isso aqui. Elas querem não, mas o meu produto é todo mundo. O meu produto não é para um público específico. O ponto é que se você tenta alcançar todo mundo, você não alcança ninguém com a força necessária. Tá? O ponto é que a gente já viu ao longo do curso que a gente precisa de uma mensagem emocional, que bata no emocional das pessoas.
Se você tenta alcançar todos, você reduz a conexão. Por quê? Porque as dores e desejos desses públicos são diferentes. Então, aqui um exemplo. Se você pega mulheres mais maduras que querem emagrecer, elas são diferentes. As dores que elas sentem são diferentes das de uma adolescente. Os motivos, uma série de coisas. Tem algumas coisas semelhantes? Tem. Mas tem coisas que são diferentes. Né? Então, quando você tenta conectar emocionalmente com uma, falando de uma dor específica, você desconecta da outra. A outra fala assim, isso aqui não é para mim, tem nada a ver comigo. Então, isso é um ponto que é impossível você tentar se conectar emocionalmente com públicos muito diferentes. Então, por isso que você precisa fazer esse exercício de escolher o seu público, de escolher quem você quer atingir. Isso significa que você não vai atingir ninguém de outro público diferente? Eu vou trabalhar com mulheres mais jovens, eu vou trabalhar com mulheres mais velhas. Isso significa que não vai entrar nenhuma mulher mais jovem? Não. Significa que você vai focar, vai mirar naquele público específico e vai atirar com força. Esse tiro ele vai alcançar, ele vai rebater, ele vai... pensa num jogo de dardo, que você tem uma mira boa. Você vai alcançar, acertar muitos dardos ali no meio, mas alguns vão cair fora. Um ou outro vai ali para fora e tudo bem. Vão entrar algumas pessoas que não têm o perfil exato que você traçou, mas ok. Por algum motivo elas se conectaram e estão ali. Mas o objetivo, o seu alvo vai ser aquele público central ali. Você está mirando nele e está conectando mais emocionalmente com aquele público. Esse é o ponto, tá? Bom, então como que a gente escolhe esse público? Eu vou mostrar aqui, eu até coloquei aqui lá no Miro, de construção do produto, eu coloquei esses dois formatos que são muito comuns, tá? E vou falar um pouco sobre esse aqui e um pouco sobre esse aqui, que é o que eu mais utilizo. O primeiro formato é o formato de persona, né, onde você constrói um personagem e trabalha as características desse personagem. Então, quem é essa pessoa, interesses, personalidade, habilidades, sonhos, tecnologia, vários pontos sobre essa pessoa. Então, aqui, na hora que você vem aqui, você tem tópicos para cada um, você cria essa pessoa, quem ela é, homem, 36 anos, coloca qual emprego ele tem, casado, 2 filhos, aquilo que ele faz além do trabalho. Você entra nos interesses dele de forma mais específica, você constrói um personagem com todos os aspectos da vida dele, interesses, personalidade, habilidades, o que essa pessoa sabe fazer, quais são os sonhos que ela tem, relacionamento dessa pessoa com tecnologia. Então você vai construindo isso aqui e elaborando, pensando como é essa pessoa que você quer atingir. Então essa aqui é a persona. É um exercício legal de fazer, tá? De você conhecer isso melhor, pensar em alguns aspectos sobre o seu público que às vezes você nunca parou para pensar. Tá? Mas é um processo que às vezes, dependendo, quando você quer criar alguma coisa mais rápida, quer pensar tá querendo simplesmente colocar alguma coisa no ar um pouco mais rápida, é um processo que às vezes eu pulo, tá? E às vezes eu vou direto para esse outro aqui. Eu vou falar rapidinho sobre ele, que é o mapa de empatia, que é aqui, ó, mapa de empatia. Ele tem alguns outros elementos, ele procura a descrição dessa pessoa, mas de uma forma um pouco mais emocional, que é o pensa, sente, ouve, vê, diz e faz, e as dores e ganhos. São esses pontos aqui, ó. Você tem essa pessoa no centro, e a gente divide o que está em torno dessa pessoa. O que ela pensa e sente. Você olha aqui, o que essa pessoa ouve. Ela ouve... Aí esse ouve, ele vai tanto ela escuta rádio, ela ouve podcasts, ela ouve das pessoas isso. Então, quando ela ouve julgamentos das pessoas, então, por exemplo, porque ela está acima do peso, várias coisas desse tipo também está aqui dentro do que ela ouve. Tá? O que ela vê, tanto programas que ela assiste, situações que ela vê, quando ela se vê no espelho, ela sente determinadas coisas, então você conecta aqui esses pontos. Então, sentimentos, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela diz e faz. Às vezes isso está conectado diretamente ao que ela pensa, às vezes não. Às vezes ela dá desculpas para ela mesma. Você constrói tudo que está em torno dessa pessoa de forma um pouco mais emocional e traz aqui para dores e ganhos. Normalmente, o que acontece? Se você já tem uma clareza muito grande sobre quem é o seu público, se você, às vezes esse processo aqui, ó, da persona, você já tem ele meio que internalizado, porque às vezes você já trabalha há um bom tempo com o público, ou você é o próprio público, você já tem isso aqui um pouco mais desenhado, mas quando isso acontece, você consegue elaborar isso aqui de forma mais rápida. Tá?
Mas às vezes isso não acontece. Às vezes você dá uma travada aqui porque você não consegue visualizar exatamente como é essa pessoa, o que ela pensa. Nesses casos, você dá um passo atrás e volta para cá. Constrói isso aqui primeiro, porque isso aqui ele vai te ajudar muito a construir esse outro quadro. O que acontece com esses quadros aqui? Tem vários pontos aqui, quando você vai trabalhar aqui a dor e ganho, que você vai buscar daqui desse outro quadro. Isso acontece. Você tem uma impressão de que, cara, eu estou repetindo um pouco, eu já coloquei isso aqui. Mas é assim mesmo que funciona, tá? O objetivo desse quadro inicial aqui é você conhecer e você pensar, ele te ajuda a pensar quem é a pessoa, tá? E aqui você vai trazer mais os elementos dessa pessoa. Você vai pensar nessa pessoa e pensar como aquela pessoa ali pensa, sente, vê, ouve, diz e faz. Então aqui você cria um personagem e aqui você entra, tenta ver as coisas, sentir as coisas como se você fosse esse personagem. Um outro motivo que justifica você trabalhar isso aqui um pouco mais é se você tem de forma muito intuitiva quem é o seu público, mas você está muito focada em você mesmo e você quer dar uma separada nisso. Não, peraí, será que eu estou pensando na minha dor ou eu estou pensando na dor do meu cliente? Se você tiver um pouco na dúvida sobre separar isso, você não está conseguindo separar isso muito claramente, talvez faça sentido você vir aqui e construir isso antes de trabalhar o mapa de empatia. Senão o mapa de empatia vai virar o seu mapa e não do seu cliente, da pessoa que você quer alcançar. Beleza? Então, esse é o caso. E uma coisa interessante é eu trabalho com o mapa de empatia em dois casos. Eu pego o mapa de empatia do público que eu quero atingir, mas também do público que eu não quero. Quem é o público que eu quero excluir? Só que aí como diferença. Aqui, nesse público que eu quero excluir, eu faço ele um pouco mais simples, tá? Eu faço ele mais simples, eu vou apenas em pontos que destaquem. Às vezes tem um ganho, uma dor específica desse público que não é uma dor que eu vou resolver. Ou ele está com uma expectativa, ele quer um ganho que, cara, não é o que eu vou resolver. E se esse cara entrar, vai criar um problema para mim, porque eu não vou conseguir resolver, ele vai ficar insatisfeito, sabe? Então, às vezes, você não quer. Ou algum comportamento, essa pessoa diz e faz alguma coisa específica que, cara, não tem nada a ver com o público que eu quero. Eu não quero pessoas que tomem atitude X ou Y. Então, é isso. Mas ele é um pouco mais simples. Às vezes ele vai estar lá, você vai construir esse mapa. Vamos supor, ele pode estar... Vou apagar algumas coisas aqui, só para te dar um exemplo. Só para dar um exemplo visual. Pode ser que você chegue no final e você tenha aqui um mapa de empatia do cliente que você quer, todo preenchidinho, com todos os pontos aqui, você entendeu bem essa pessoa, e você tem um mapa de quem não é, mas pobre, entre aspas, com menos elementos. Mas ok, isso aqui faz parte. Você só quer identificar alguns pontos específicos que não, esse público aqui não é o que eu quero. E ok, você não precisa entender tudo sobre ele, assim como você precisa do público que você quer atingir. Tá? Então ele é natural que ele seja um pouco mais simples, mais simplificado. Ok? Agora, porque mais um ponto, eu já falei aqui que essa escolha ela não é opcional, né? Que sempre que você está falando com uma pessoa, com um público, você está excluindo outro. E aí vem aquela conversa sobre o conceito de copy, né? Copy, intenção e consciência. Quando você admite isso aqui e toma consciência de que isso aqui está acontecendo, você consegue voltar para a intenção e falar, opa, então peraí, já que eu estou escolhendo alguém, já que eu tenho consciência de que ao falar uma coisa eu estou escolhendo o público, eu venho para a intenção e falo, deixa eu escolher qual público eu quero. Qual é o efeito de você não ter essa consciência? Você está aqui na intenção, você está escolhendo sem saber. Você não percebe o que você está escolhendo. Você está totalmente, está sem consciência de que essa escolha está acontecendo, e aí você não consegue apontar essa intenção para lugar nenhum, porque você não sabe o que está acontecendo. Né? Então, é basicamente isso. Aqui você basicamente assumiu essa consciência, percebeu que você está fazendo isso, e aí você pode direcionar. E tem um outro ponto que é importante você entender isso e trabalhar, construir esse conceito de para quem não é, porque é uma das formas mais poderosas de gerar desprendimento. Tá? Isso a gente fala lá nas técnicas e tudo, nas armas psicológicas que a gente vai usar, e uma delas é mostrar desprendimento. É mostrar que você não quer apenas vender.
Você não está ali, você não construiu o seu produto só por causa de dinheiro. Você quer alcançar as pessoas certas. Você quer que aquelas pessoas tenham resultados. E por isso você está direcionando para elas, você está falando com elas. Você pode falar, olha, cara, se você pensa desse jeito, se essa é a visão que você tem, não venha comigo, porque não vai adiantar. Eu não quero o seu dinheiro. Se você pensa assim, eu não quero o seu dinheiro porque eu sei que eu não vou te dar resultado. Agora, se você pensa dessa forma, então pode vir que eu te garanto que isso aqui, isso eu vou te entregar. Beleza? Então, quando você tem essa compreensão, você pode falar isso mais diretamente e mostrar esse desprendimento, que é uma das coisas mais fortes que a gente tem dentro de uma copy, dentro do marketing. Beleza? Ok, então, aqui é a parte do para quem, né? De construir esse público, escolher e construir esse público. Eu acho muito importante essa escolha, porque eu falo isso em algum momento aqui do curso, mas eu acho que nunca é bom, nunca é demais repetir, que você vai estar acompanhando esse público vai estar te acompanhando durante muito tempo. Então, se você escolhe um público que não tem nada a ver com você, que você não tem consciência do público que você está escolhendo, você pode estar escolhendo um público que ele espera de você algo que você precisa se esforçar demais para entregar. Você precisa esconder você mesma atrás de um personagem. E se você tem consciência do público que você quer atingir, você pode buscar um público que se conecte mais com você de verdade. Que você possa ser você mesma, sem máscaras, e você vai ficar mais confortável com isso e ficar muito tempo, no longo prazo, falando sobre aquilo e trabalhando dessa forma, porque não é um personagem que você está criando, é você. Outro ponto, problema. Quais problemas únicos o seu produto resolve? Essa palavra aqui ela é fundamental, único. O seu produto ele precisa ser visto como algo diferenciado. Qual é o seu diferencial no mercado? Então, qual é o problema único? Você tem algumas outras formas de você ser visto como único, né? Às vezes você resolve de uma maneira única. O ponto é que às vezes você resolve esse problema de uma forma um pouco diferente de outras pessoas. Às vezes a pessoa está cansada, por exemplo, de dietas muito restritivas. E você criou um formato mais gradativo para levar a pessoa para essa dieta. Só um exemplo. Então você pode trabalhar isso e mostrar como o seu processo é diferente. Tá? E uma outra forma de ser único é que às vezes o seu produto ele é voltado para um público específico. Só como exemplo, tem um público que eu já vi muito reclamando, que é pessoas que querem emagrecer, mas elas são, às vezes, executivas, às vezes profissionais muito requisitadas, e elas têm um problema onde elas trabalham. Porque o restaurante onde elas comem não tem comida própria para elas manterem, às vezes elas não têm tempo para ir em restaurante, elas têm que ficar, enfim, elas têm que comer porcaria na rua, elas não conseguem ter uma alimentação regular e muito planejada para se manter dentro da dieta. São, às vezes, executivas, etc. Você pode, por exemplo, ter um produto de emagrecimento voltado para esse público, para executivas, por exemplo. Você resolve o mesmo problema para um público que não é atendido adequadamente por outros produtos. E aqui eu dei um exemplo de um público, mas você pode estar trabalhando com vários outros públicos, né? Que é só um exemplo específico. Tá? Então, resolver o problema de maneira única ou resolver para um público único. Outro ponto são os aspectos desse problema. Quais elementos externos do avatar atrapalham? Então, eu dei um exemplo de executiva, né? Poderia ser outro exemplo, mas, por exemplo, executiva, você tem a questão dos restaurantes próximos onde eu trabalho não tem a comida da forma como dentro do cardápio que eu preciso. Eu não tenho tempo, eu tenho reuniões fora que me atrapalham. Eu poderia ter um outro público. Eu sou muito afetado pela indústria. Eu vejo toda hora propaganda de alguma coisa gostosa e eu perco a linha. Eu tenho muitas festinhas de amigos que eu tenho que sair porque senão eu perco a minha vida social. Então eu acabo saindo da linha também por causa dessas festinhas. Então são fatores externos, tá? Ou que pelo menos a pessoa vê como externo. Às vezes, aqui ó, um exemplo específico. Aqui ó, festa dos amigos. Não é exatamente externo, é uma questão do comportamento dela frente a essas festas, e tanto a questão de ir ou não ir, quanto quando ela está lá na festa, como ela se comporta. Mas, muitas vezes, ela vê isso como externo. Isso aqui é um problema, porque os meus amigos fazem isso e eu praticamente sou obrigado. Sentimentos relacionados. Tá? Quais sentimentos a pessoa tem com relação àquele problema? O que ela se sente quando ela está diante daquele problema?
Tá? E como é que ela se sente quando ela não supera? E quando ela supera? Então são sentimentos relacionados àquele problema específico. Fracassos e sucessos. Fracasso é qual é o resultado na vida dessa pessoa se ele não consegue superar esse problema. O que ele sente quando ele sente que ele falhou? Tá? Falhou. Aqui é até um pouco diferente. Quando a gente fala de sentimentos relacionados aqui, a gente está falando de um não superar, às vezes num momento específico. Tá? Nossa, tal dia eu senti que eu não consegui, nossa, falhou, não deu certo, etc. Aqui quando a gente fala de fracasso, é algo mais pesado. É algo que a pessoa sente quase que como definitivo. Tá? Então, nossa, eu não consigo, isso não é para mim porque eu não sou uma pessoa capaz disso. E aí o que ela sente com relação a isso? Sucesso também tem a ver com essa coisa, como ela se sente, o que acontece quando ela supera, o que acontece na vida dela quando ela supera e ela sente que venceu aquele processo. E aqui a questão do sucesso duradouro, temporário, é que o foco é mais nesses sucessos duradouros, como ela se sente a partir daí. Se esse problema ele gera um conflito com as crenças dessa pessoa. Às vezes ela acredita que ela está fazendo tudo certo. E aquele problema é um problema injusto. Não é justo, eu fiz tudo o que eu devia, mas mesmo assim isso aconteceu. Né? Quais são essas crenças que fazem a pessoa acreditar que esse problema é injusto? O que ela esperava acontecer e o que acontece de verdade? Então aqui avaliar se esse problema ele é um problema que ele conflita com as crenças, às vezes não é. Tá? Às vezes ele é um problema que a pessoa tem a expectativa, ela sabe que aquele problema vai gerar um efeito específico e ele realmente gera. Mas, então, em alguns casos não vai haver esse conflito com crença em todos os problemas, mas tem alguns problemas que eles geram isso. A pessoa fala assim, nossa, mas eu fiz tudo exatamente como eu deveria, eu não falhei em nenhum dia, nossa, é muito injusto isso, eu não consigo perder peso porque acontece isso e tal, esse é um problema que eu tenho, e mesmo eu tentando, isso eu não consigo alcançar o objetivo, e é esse ponto, esse conflito, se esse problema ele conflita com alguma crença da pessoa. Bom, então deixa eu mostrar aqui para você, como eu falei, a gente não precisa ficar decorando todos esses tópicos, porque a gente traz eles aqui lá no Miro, na ferramenta para ajudar a gente a desenhar e construir esse produto de forma mais visual. Tá? Então aqui, eu tenho aqui problemas e transformação. Eu tenho o problema, na linha horizontal aqui eu digito o problema, tenho aqui o problema A, então eu vou clicar 2 vezes aqui, problema A, beleza. E aí aqui na vertical eu venho preenchendo com isso aqui. Ó. Então, tá, esse problema A, quais são os fatores externos que ele tem? Tem isso. Beleza, você não precisa preencher tudo, tá? Tem isso. E sentimentos relacionados, nossa, ela sente tal coisa, ela sente tal coisa. Fracasso, fracasso, principalmente isso. Mas isso. Tá, sucesso, nossa, ela sente isso quando ela consegue, tal. Vem descrevendo aqui. Conflito filosófico, não, esse aqui não tem nenhum conflito filosófico com esse problema, mas com o problema B, então tem aqui o problema B. Problema B. Aqui ela tem isso e aqui ela tem esse conflito filosófico. Ok, tá, mas tem mais problemas. Aqui eu coloquei 3 problemas, mas nossa, não, meu produto tem um outro problema. Você pode copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V e adicionar aqui. Pronto, tá aí. Pode vir aqui criar mais um problema. E pronto, aqui você vai construindo isso aqui. E você não precisa decorar, porque aqui você já vem aqui os atalhos e de forma visual você vai construindo isso e visualizando isso. Transformação, outro tópico aqui, transformação. Tá? Quem essa pessoa vai ser quando ela conseguir superar, quando ela conseguir aplicar o seu produto. Tá? Às vezes ela vai mudar as crenças dela, inclusive. Porque o seu produto, às vezes, vai fazer um trânsito com a pessoa, fazer ela mudar de patamar e fazer ela ver as coisas de outra forma. Então, às vezes, ela não acreditava nela mesma. Ela acreditava que para perder peso ela precisava disso. E ela percebe que é diferente. Então, às vezes, as crenças dela mudam. Ela começa a acreditar em si mesma. Qual a visão dela sobre ela mesma? Muda. Né? Como ela vai passar a se ver? Como ela vai passar a se ver no espelho? Depoimentos. Aqui é o seguinte, uma coisa que te ajuda muito
a construir essa visão dessa pessoa, e tanto eu sei quem ela vai ser quanto o final feliz, é você parar e imaginar qual é o depoimento perfeito. Imagine alguém que passou pelo seu curso, superou dores, alcançou resultados, adorou seu produto, e qual é o depoimento dessa pessoa? Simule esse depoimento. Pense, nossa, eu sou fulano de tal, antes eu sentia isso, eu comecei o curso, eu conheci fulano de tal, e aconteceu isso na minha vida. Imagine esse depoimento, tá? Porque ele vai te ajudar a visualizar isso aqui, ó, esse final feliz e esse quem ele vai ser. Quem essa pessoa se tornou, tá? Você vai conseguir construir nesse depoimento. E final feliz. O final feliz é o seguinte, pensa naquela cena de propaganda de margarina, sabe? Da família sentada num piquenique, ou então na mesa de casa, comendo, passando margarina no pão, todo mundo feliz, todo mundo sorridente. Aquela cena. O que acontece na vida, qual é o resultado final na vida dessa pessoa, se ela fizer o seu curso e tiver os resultados esperados, tá? E disso aqui você extrai, isso aqui é o ponto mais relevante desse processo de transformação, essa palavrinha aqui, ó, significado, tá? O que significa essa transformação na vida? E esse significa, pensa no significado mais emocional possível que você consegue atribuir a essa palavra. É aquela de quando você fala assim, nossa, quando você fala do sentido. Qual o sentido? Por que valeu a pena essa transformação? O que na minha vida mudou e que não tem preço a partir dessa transformação? Né? Aquele ponto mental lá, psicológico mesmo, que a pessoa praticamente chora quando ela te conta. Sabe? Nossa, isso significou, por exemplo, nossa, eu tinha um problema porque o meu peso, meu filho às vezes ele queria brincar, queria andar de bicicleta, ele é muito ativo, e eu chegava no parquinho com ele e eu não conseguia acompanhar, eu me perdia, eu tinha que ir para casa antes e levar ele, obrigar ele a ir para casa, ou parar de brincar porque eu não conseguia acompanhar ele, então eu tinha que ficar prendendo ele, segurando ele, e ele não se divertia comigo porque eu não conseguia acompanhar o ritmo dele, porque eu começava a ficar cansada. Mas, nossa, uma das coisas que mais mudou na minha vida foi eu conseguir acompanhar ele. Ele corria para um lado, eu podia ir com ele, ele queria ir ver alguma coisa, eu podia ir ver com ele, andar para um lado, andar para o outro, e eu ainda me sentia bem. E podia rir para ele, sorrir, ver o sorriso dele e me divertir com isso. Então, uma diferença que fez na minha vida foi eu poder viver melhor essa infância dele, ver as coisas acontecerem com ele. Quando eu estou falando de significado, eu estou falando disso. De você pegar esse aspecto mais emocional na vida da pessoa e o que a transformação que você fez causou na vida dela, tá? Então isso é significado, buscar isso mesmo de forma bem emocional. Aqui outro ponto é transformações garantidas. O que é transformação garantida? É o seguinte, muitas vezes, quando uma pessoa vai fazer um curso, o resultado final, por exemplo, você vai entrar e você vai perder X quilos. Isso, muitas vezes eu não posso garantir, porque ele depende do esforço da pessoa. A pessoa vai aplicar o que eu estou ensinando ou não vai aplicar o que eu estou ensinando? Ele depende de alguns fatores que estão fora do meu controle. Agora, tem algumas coisas que elas estão um pouco mais próximas. Por exemplo, eu vou te ensinar isso. Ok, te ensinei. Se você vai aplicar ou não, eu não faço a menor ideia. O seu resultado depende da aplicação. Ok? Mas uma coisa eu te garanto, você vai aprender isso. Você vai perceber isso. Por exemplo, sendo direto aqui, esse treinamento de copy. Eu não consigo saber se você vai usar essas técnicas que eu estou te ensinando para escrever o seu texto. Não é o resultado que você vai ter com isso, eu não consigo garantir. Agora eu tenho certeza que uma coisa mudou já. Tenho certeza absoluta. Que agora, depois desse curso, você já começa a ficar mais atenta a cada uma das frases que você fala. O ponto central do curso de copy é intenção e consciência. Eu tenho certeza que esse ponto você já incorporou um pouco melhor. Agora, qualquer vídeo que você for fazer, você vai, não, peraí, eu estou falando isso. O que isso vai gerar? Você já vai começar a criar esse mecanismo de pensar melhor o efeito do que você está falando e adquirir e se manter mais consciente, tá? E controlar melhor a intenção que você tem em cada coisa que você fizer.
Significa que você vai aplicar tudo que eu estou falando aqui? Provavelmente não no começo principalmente, mas isso é algo que eu garanto, que você vai enxergar a forma de se comunicar de forma completamente diferente. Você vai se comunicar e você vai perceber a sua comunicação de uma forma diferente. Você vai olhar para cada palavra que você escreve, para cada vídeo que você faz de forma um pouco diferente. Tá? Então isso, por exemplo, é algo que eu garanto. A sua percepção sobre o seu texto muda. Tá, isso significa que você vai ganhar X mil reais a mais? Não sei, depende de quanto você vai aplicar isso. Tá? Então, esse é o ponto. Então, às vezes a pessoa você vai aprender sobre tal coisa, você vai ter uma visão diferente sobre como funciona tal coisa. Mas o resultado específico final eu não posso garantir esse. Mas isso aqui eu te garanto. Porque isso é uma coisa legal. Porque é igual que esse exemplo que eu te dei. Eu posso chegar e falar assim, olha, uma coisa eu te garanto, isso vai acontecer na sua vida. O resultado final vai depender de você. Mas isso aqui eu posso te garantir. Tá? Então essas são as transformações garantidas e elas estão aqui dentro também do processo. Deixa eu só finalizar aqui essa parte do impacto no mundo, né? Como o mundo vai ter se as pessoas se todo mundo tiver acesso ao que você está ensinando. Isso é essa parte do impacto no mundo. E está aqui, ó, transformação. Aqui a parte visual de como a gente constrói isso. É muito semelhante lá à parte dos problemas, tá? Só os tópicos aqui que são diferentes. Então aqui, ó, transformação. Qual é a transformação? Quem essa pessoa vai ser a partir dessa transformação? Os desejos que ela realiza, os desejos que essa transformação que você causa, ele proporciona. Qual é o significado disso? Depoimento, você pode criar aqueles depoimentos. Aqui não é um criar para você criar depoimentos fake não, tá? É para você extrair e pensar em como seria o depoimento perfeito. Aqui você desenhar o final feliz, final de margarina, as transformações garantidas que você entrega e o impacto no mundo que você causa. Se todo mundo tiver acesso a essa transformação, como o mundo vai ser diferente? O que vai acontecer no mundo diferente? Beleza? Então aqui esse é o ponto aqui é o tópico de problemas e transformação. Você trabalha os dois pontos. Você vai ver que em alguns pontos eles são conectados. Em algumas situações a transformação ela está diretamente relacionada à solução de um problema. Não necessariamente isso vai acontecer sempre, mas é muito comum que isso aconteça. Tá? Então é esse tópico aqui de problemas e transformação. Agora a gente vai falar de problema futuro. O que é problema futuro? Quando a pessoa alcançar o resultado que você propõe, vão surgir outros problemas? Vocês lembram que a gente falou lá da pirâmide, né, de Maslow? Quando você subir um degrau, subir para um outro patamar, vão surgir outras questões? Esse é o ponto. Né? Então, exemplos. Um curso onde fala-se de ganhar dinheiro. Como administrar o dinheiro que você ganhou. Né? Como declarar o imposto de renda quando você estiver faturando 10 vezes mais. Para um público de emagrecimento. Cara, como transformar as roupas largas que você vai ter. Você tem roupas hoje que te servem, mas que estão muito largas. Como transformar essas roupas que vão ficar largas em peças que você vai adorar, mesmo com um corpo diferente. Né? Então, só como exemplo, não sei nem se isso aqui é uma promessa boa, mas é algo que você pode extrair. Isso aqui é um tipo de problema que a pessoa não tem hoje e ela vai ter, no momento em que ela perder peso, ela tem um tanto de roupa que não serve mais. O que eu faço com isso? Eu jogo fora? Eu dou? O que eu vou fazer? Então, ele trabalha, ele vai nessa dor. Opa, isso aqui que vai acontecer, você pode fazer isso. Ok? Fragilidades. O ponto é o seguinte, nenhum produto é perfeito. E você precisa identificar qual a falha que o seu tem. O que ele não entrega. O que falta, às vezes o problema não é exatamente no produto, é na sua história. Às vezes, eu não sou um avatar transformado e isso gera tal problema. Né? Então, quando você olha para o seu produto, o que você identifica claramente que isso aqui é um ponto fraco meu? Então, é isso que você vai colocar aqui em fragilidades. Por que você vai colocar isso em fragilidades? Porque não adianta ficar tapando só com a peneira. Se você tem um problema no seu produto, você precisa identificar. Porque só identificando que você pode melhorar. Você não pode ser pego de surpresa com questões e dúvidas das pessoas. Inclusive porque isso aqui te permite ajustar na sua copy. Você pode pensar em soluções, né? E você pode ajustar a sua copy e preparar respostas. Então, imagina que você está numa live e alguém chega, aquele ponto que você está tentando esconder das pessoas, alguém chega e fala. Você vai sair apagando? Não adianta. É melhor você ter noção
desse tipo de coisa, para você já preparar como você lida com uma pergunta desse tipo. Tá? Então é importante você ter essa noção. E você pode ajustar isso na copy e fazer as técnicas que a gente vai usar de desfocar, focar em outros pontos, tá? Focar em outros pontos. E é muito possível, isso aqui está aqui, ó, é um ponto que é muito relevante. É possível que você consiga pegar, a gente vai dar exemplos depois disso, mas você pode até pegar pontos fracos, fazer ajustes, criar soluções para eles e transformar em pontos fortes. Tá? Mas você só consegue fazer esse tipo de coisa se você identificar a fragilidade. Opa, então eu tenho um problema nesse ponto. Tá, eu tenho um problema nesse ponto. Então o que eu posso fazer? Tal, é um problema insolúvel? Não. Eu posso resolver esse problema trazendo isso aqui. Então, por exemplo, hoje no meu curso eu tenho um problema com receitas. As minhas receitas eu não testei todas, elas não estão boas, elas não estão gostosas, tem gente que está reclamando. Tá, o que eu posso fazer? Nossa, conheci fulano de tal, ele é chefe, ele faz materiais sobre comida saudável, ele tem um tanto de receita deliciosa. Cara, vou procurar esse cara, vou procurar ele e propor dele colocar um bônus aqui dentro do meu curso específico sobre isso. Pronto, se transformou aqui um ponto fraco num ponto forte. Por quê? Porque você identificou que tinha uma fragilidade. E aí você pôde correr atrás de uma solução para essa fragilidade. Beleza? Então, é por isso que é importante você definir as fragilidades. Ok? Objeções. O que são objeções? Eles são argumentos para não comprar. Por que a pessoa não compraria? O que ela vai falar com você assim? Você chega e oferece uma pessoa, a pessoa conhece tudo que você tem para oferecer, ela fala assim, não vou comprar. Por quê? Por causa disso, 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 disso. Quais são esses argumentos? Muitas vezes eles vão ser baseados em alguma fragilidade que você identificou. Tá? Mas podem ser outros pontos. E a sua cópia ela precisa responder a essas objeções. Beleza? Porque essas objeções elas surgem. Essas objeções elas existem. Não adianta você fingir que elas não estão ali. Elas estão presentes. As pessoas elas fazem determinadas perguntas, mesmo que elas não expressem isso, mas elas estão ali. Para cada uma pessoa que faz uma pergunta específica, tem outras 10, 20 pensando e que não chegaram a fazer a pergunta. Tá? Então, ou às vezes está ali no inconsciente da pessoa, está girando na cabeça dela, ela não transformou em palavras, nem na cabeça dela, mas está ali no background. Então você precisa responder essas questões, ok? E as garantias. Quantos dias você vai dar garantia? 7 dias é o mínimo legal, por exemplo. Não adianta, não vou dar garantia. 7 dias você é obrigado a dar, mesmo que você não queira. Então você precisa dar. E vou dar alguma garantia extra? Eu vou dar alguma garantia especial para responder uma objeção? Para responder uma fragilidade? Porque às vezes a objeção e a fragilidade aqui, você pode identificar e falar assim, nossa, a pessoa tem essa dúvida. Tá, se eu der 30 dias de garantia para ela, eu mato. Porque eu falo, olha, você pode testar por 30 dias. Enfim, tem algumas coisas que você pode responder através da garantia. Ok? Então, por exemplo, um exemplo. Olha, você precisa fazer X dias fazendo isso. O passo precisa de você fazer exercício, precisa de você fazer tal coisa. Se você, a gente vai falar depois sobre o tipo de garantia, mas se você fizer, participar do grupo, mandar foto de todas essas ações, todos os dias, durante 7 dias, e você não alcançar o resultado tal, eu te devolvo todo o seu dinheiro, por exemplo. Ainda tem esses formatos que você pode fazer para garantir, mas a gente vai falar depois sobre os tipos de garantia que a gente pode dar, ok? Bônus. Bônus é uma coisa muito importante, gente. O pessoal gosta muito de sair colocando bônus. Eles saem colocando bônus de tudo quanto é jeito. Mas bônus, eles precisam ser estratégicos. Eles não devem ser penduricalhos. Você não deve sair colocando coisa só para agregar valor. Não é para fazer número. Tá? Senão você cai naquele... E não é só isso. Você cai naquele formato, né, de... Não é só isso. Não, espere. Ainda tem mais. Sabe? Não é esse o objetivo de bônus. Tá? Ele começa a tirar a importância do ponto central, que é o seu produto, que é a transformação que ele gera. Tá? Erros comuns que vêm dessa não visão estratégica, dessa visão um pouco estratégica dos bônus. É se transformar isso em penduricalho. Né? Então você vai listando um tanto de coisa, aquele tanto de coisa junta, cada um perde a importância, eles viram um penduricalho qualquer. Né? Se você tem 50 bônus, qual a importância de cada um? Eles são realmente importantes? Por que cada um deles está ali? Né? Porque você não consegue construir
Se você está fazendo um vídeo, um material, e você tem 30 bônus, como que você vai construir a importância de cada um? Se você falar 1 minuto de cada, já deu 30 minutos. Você não consegue mostrar por que cada um daqueles bônus é importante. Você tem que avaliar o seguinte, mas eu não preciso de tempo para construir. Esse aqui é só eu colocar. Tá, tem 2 pontos que isso pode acontecer. O seu bônus ele pode ser tão foda, tão sensacional, que só de você falar ele, a pessoa já vê valor de imediato. Ok, isso é possível. Outro ponto se não precisa de tanto tempo, não, isso aqui eu não preciso falar, não tem nem muito o que falar sobre isso aqui. Talvez é porque ele não tenha tanto valor e não faça sentido. Tá? Então você tem que avaliar. Esse bônus está ali, o que ele está agregando, voltando para consciência e intenção. Tá? Aqui eu estava participando de um grupo de infoprodutor e tinham mais de 30 infoprodutores. E a ideia era isso, entre cada um dá um produto, cada um coloca um produto para um sorteio para falar de todo mundo. Eu falei com o pessoal, falei, gente, a gente tem 30 produtos. A gente não vai conseguir construir o valor de cada um desses 30. A pessoa que ganhar isso, para ela vai escolher um. Ela não vai valorizar tudo. Ela não tem nem tempo para fazer tudo. Não faz sentido. Tá? Então é meio que isso. Não transforma em penduricalho. Outro erro muito comum é o fracasso futuro. A gente falou aqui em cima, né, aqui, de problemas futuros. O que é o problema futuro e qual é a diferença para o fracasso futuro? Por exemplo, quando eu falei aqui de problema futuro, eu dei um exemplo aqui de como que você vai transformar roupas que servem hoje em você e vão ficar muito largas daqui a um tempo. Quando eu faço a pessoa imaginar isso, e quando eu falo, olha, fulana de tal, olha, ela ajuda a fazer essa roupa, olha o que ela fez com essa roupa. E aí mostra, por exemplo, a pessoa começa a projetar isso nas roupas dela. Só que quando ela começa a projetar isso, ela projeta no cérebro dela, automaticamente, uma visão de futuro onde ela conseguiu. Certo? Então você faz ela projetar o sucesso. Ela projeta a situação, ela projeta ela mais magra e qual roupa ela vai fazer isso, ela faz essa projeção. Ok. Agora, um bônus que projeta o fracasso, ele é complicado e isso acontece muito. Teve um produto de relacionamento que eu fui trabalhar com o pessoal e eles tinham, inicialmente, eu falei, não, isso aqui a gente tem que tirar rápido. Eles tinham um curso que era um curso de relacionamento. Ele ensinava você a reativar o seu casamento, a voltar para os melhores momentos, etc. Você resgatar esse casamento. E eles tinham um bônus, que era como viver sozinha se não der certo. Então, tipo, se não der certo, se você não conseguir resgatar, eu vou te mostrar como você pode viver sozinha e ser bem resolvida. Eu até coloquei os nossos amigos aqui, quem conhece esse meme aqui vai lembrar, que é o meme do caixão. É o pessoal que faz os enterros. É algum país que eu não sei qual que é. E é isso, é como se eu já estivesse projetando o fracasso. Eu estou falando, tipo assim, quando eu falo de viver sozinha, eu faço ela projetar na mente dela que não deu certo. Então eu estou falando assim, olha, se o meu produto for uma bosta, se o meu produto não resolver, eu vou te dar um paliativo, eu vou te dar um prêmio de consolação. Então eu faço a pessoa imaginar, ao fazer isso, eu faço a pessoa imaginar o fracasso. Então, por isso que eu chamo ele de fracasso futuro. Ela projeta na mente dela o fracasso. Não faz o menor sentido, isso aqui prejudica muito a conversão. Tá? E outro erro muito comum é retirar da essência do produto. Tá? Se algo é essencial para o seu produto, não pode ser bônus, ele tem que estar incluído. Tá? Então, se o grupo, dentro do conceito, dentro da história, da narrativa que você construiu sobre o seu produto, o grupo é essencial, você precisa do apoio, você precisa estar ali com as meninas, ele não pode ser bônus. Ele tem que estar incluído. Você não pode, eu vou separar, não tem bônus nenhum. O que eu vou fazer? Não, tem um grupo aqui, eu vou falar que ele não faz parte, não vou falar que ele é bônus. Só porque eu tenho a obrigação de ter bônus. Não tem. Tá? Não é obrigado a ter bônus. Ok? Você pode ter um produto, eu já tive um produto que vendeu muito bem, tá? Eu tenho um produto que eu fundei há algum tempo atrás, ele chegou a faturar mais de 1 milhão por mês e ele não tinha bônus. Ele não tinha bônus. Ele focava 100% na transformação que ele causava e ele não dava bônus.
Por quê? Porque a transformação era tão foda que, cara, você não vai precisar de outras coisas. Então, não fique nessa obrigação. Construa valor. Se você precisa do bônus para construir esse valor, para complementar esse valor, use. Se não, não precisa. Tá, como que eu decido se vai ter ou se não vai? Através dos tipos de bônus. Você vai avaliar a partir disso aqui. Ó. Quais são os tipos de bônus que eu uso particularmente? O retorno do rei. O que é esse retorno do rei? É um bônus tão foda que a pessoa fala assim, cara, o produto é menos importante. Eu vou comprar esse curso, eu vou comprar esse treinamento só por causa disso. O resto eu não quero nem saber. Mas isso aqui eu vou comprar. Quero nem saber do resto. Quero o produto por causa disso. Certo? Beleza. Problema futuro. Então, se você identifica que a pessoa vai gerar um problema futuro, você coloca um bônus que vai aplacar esse problema futuro, vai resolver esse problema futuro, tá? E alguma quebra de objeção específica ou de fragilidade. Você identificou que tem uma objeção específica que, cara, se eu colocar esse bônus vai resolver. Uma fragilidade, você vai lá e busca, igual eu dei o exemplo lá de você buscar as minhas receitas, elas são meio mais ou menos, eu busquei um chefe e tal, e vou trabalhar, ele que vai entregar um bônus de alguns pratos e tudo. Então você traz esse bônus para resolver essa objeção específica ou fragilidade, ok? E algumas observações aqui. Bônus, outra forma que às vezes a gente faz com bônus, é você ter um parceiro comercial e você traz um bônus desse parceiro para dentro do seu produto. Então, esse produto ele entra ali, ele grava um material, por exemplo, explicando determinada coisa, e às vezes quando a pessoa conhece aquilo, entende, você vê aquele material e você fala, cara, eu quero o curso desse cara. Nossa, muito legal isso que ele ensinou. Quero aprender mais. E você vai lá e compra esse produto. E aí aqui, na hora que você compra, você clica no link de afiliado e tal, e eu vendo o meu curso, você entra no meu curso, vê um bônus, e só como exemplo, vamos supor que eu faça um curso de copy, você compra o meu curso e lá dentro eu coloco, olha, tem um material ensinando sobre tráfego direto com o Jonas. Aí você entra lá e vê, nossa, esse Jonas conhece muito, deixa eu ver o curso dele. Aí você descobre que ele também tem um curso, você compra, e aí o Jonas me paga a comissão, porque você comprou o curso dele através do meu link lá dentro da área de membros. Tá? Então isso aqui pode acontecer. Isso pode ser com produto próprio. Tá? Então você pode, por exemplo, entrou lá no emagrecimento, vamos supor que você fez um programa de emagrecimento, você fez um bônus com o chefe fulano de tal para alguns pratos específicos, mas você também fez um curso com ele, um treinamento maior de cozinha e tal, que você fez com ele, e você vai colocar um produto próprio seu. Então, tipo, na hora que a pessoa comprar, ela está comprando de novo um outro produto seu, mas ele resolve aquela dúvida, ele resolve o ponto ali de entregar um bônus, mas ele treina a pessoa, ensina a pessoa que ela precisa dar um passo a mais e comprar um outro produto seu. Então isso acontece. Só que, mesmo nesses casos, por que eu estou falando disso aqui? Porque às vezes, uma coisa que eu vejo muito é o pessoal enfiar bônus de parceiro no produto. Então ele vende o curso dele e coloca lá todo mundo que o cara conhece no marketing digital e que fala, pá, eu tenho um bônus, coloca meu bônus. O cara vai e coloca lá 10, 20, 30 bônus. Eu prefiro que o bônus, ainda que seja um bônus de um parceiro, que ele atenda um desses 3 requisitos aqui. No caso de parceiro, em geral, um desses 2. Tá? Eu não quero colocar um bônus de um parceiro que é mais importante do que o meu produto. Então, em geral, nesses 2, pode até ser que você coloque um desse aqui, acontece de vez em quando, mas, essencialmente, um desses outros 2 tipos aqui. Tá? Porque senão você corre o risco de cair no erro do penduricalho, tá? Se você não atentar para esses tipos de bônus, ok? Alguns pontos importantes aqui, antes de a gente finalizar, sobre bônus. Uma coisa que eu já comecei a falar é que você não necessariamente precisa de bônus. O foco é você construir valor, objetivo e subjetivo. Tudo que a gente falou aqui foi dentro desse conceito, né? Dentro desse conceito de construir valor. A pessoa perceber que vale muito. Eu dei um exemplo que já citei. A gente fez um lançamento inicial de um produto, a gente tinha uma lista de 437 e-mails e vendemos mais de 62 para ser exato, cursos de R$1.000. Isso foi em 24 horas e ele não tinha bônus. Depois esse produto ele continuou, isso aqui foi o primeiro teste que a gente fez,
e depois ele continuou no mercado, vendia mais de 1 milhão por mês e sem bônus, não tinha bônus. Tudo que estava nele fazia parte do processo. Tá? Então, isso é um ponto importante. Você não precisa ficar desesperado, eu tenho que ter bônus, eu tenho que ter bônus, eu tenho que ter bônus. Não necessariamente, ok? Esses pontos que a gente falou aqui, ó. Problemas, fragilidades, objeções, garantia. Nossa, Elton, tanta coisa que você falou, agora eu fiquei perdida. Eu até tinha entendido a parte... Tá, vamos resolver isso agora, nesse momento. Vamos aqui para o nosso quadro, para aplicar aquilo que a gente aprende ali, aplicar de forma visual aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Todos aqueles pontos, eles estão conectados aqui. Que é aqui, ó. Objeções e fragilidades. Garantia. Bônus. E aqui problemas futuros. Tá? Então repara aqui, ó, que são exatamente esses pontos aqui, ó. Problema futuro, fragilidade, objeções, garantia e bônus. E eles estão conectados aqui de forma visual para você entender o que gera cada um. Então aqui, ó, na hora que você vem aqui nas objeções, quais são os pontos que essas pessoas têm para não comprar? Beleza, isso. Quais são as fragilidades que o meu produto tem? Você identifica esses dois pontos. Identificou? Opa, a partir daqui, esses dois pontos, eles podem ocasionar aqui e trazer para você ideias sobre garantia. Garantias que podem resolver esses pontos. Então aqui, ó, esses dois pontos eles remetem a garantia. Você vai colocar alguma garantia aqui específica para resolver algum desses pontos, e eles também remetem, aqui ó, a setinha de novo aqui, eles também remetem ao bônus. Você vai criar algum bônus que resolve algum desses pontos específicos, e aqui embaixo você tem os problemas futuros também apontando para os bônus. Então você tem o bônus aqui como central, o objetivo disso aqui é você construir os seus bônus e a garantia. Esses são os pontos que você quer construir aqui essencialmente. E como que você constrói ele? Trabalhando aqui objeções e fragilidades e trabalhando os problemas futuros. Então, você não precisa ficar aqui, nossa, não decorei. Não, tá aqui. Vem para cá que visualmente tá todos os pontos aqui. Tá mais fácil. Você vai lembrar desses conceitos que a gente trabalhou aqui. Esses conceitos que estão aqui você vai lembrar aqui na prática visualmente. A ancoragem que você já fez ao assistir a aula, na hora que você vê isso aqui, você já vai entender, opa, aqui, objeção, fragilidade, conecta com a garantia, beleza, então tem tal coisa de fragilidade, já vai te ajudar nesse processo. Você pode vir aqui, você pode duplicar isso aqui tudo, copiar, colar e usar em outro produto. Pode duplicar o quadro, você tem a opção de duplicar quadros, criar um outro quadro exatamente igual a esse, já com todos esses elementos e fazer de novo. Enfim, é só seguir os passos e construir quantos produtos fizerem sentido para o seu funil. Então vamos agora entrar na parte de avaliar o seu produto. Você construiu um produto e agora, ele vai vender? Ele tem potencial de vender bem? Vai vender mal? Como é que vai ser? Qual é o potencial desse produto? A gente vai ver alguns tópicos aqui para você fazer uma análise sobre esse produto, beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta relevante. O quanto a necessidade pelo seu produto ela é óbvia? Quanto você precisa explicar? Ou só do seu cliente ver que você tem algo, ele já tem interesse? Então isso aqui é algo relevante. Agora, é um ponto, só para esclarecer isso aqui. Se a sua necessidade ela não for óbvia, isso significa que o seu produto você não vai conseguir vender? Não. Significa que talvez você precise gerar uma educação sobre o seu produto. Se a necessidade não é óbvia, talvez você precise fazer um produto antes, vender um produto de necessidade mais óbvia e esse produto educar a pessoa. Ou você vai fazer algumas aula gratuita ou vender uma aula baratinha para a pessoa identificar e aprender sobre a necessidade do seu produto. Tá? Então, eu já dei alguns exemplos aqui ao longo do curso. Por exemplo, uma mãe que não tem noção exatamente da importância da alimentação durante a gravidez, ou mesmo alguém que quer engravidar antes da gravidez. Às vezes você precisa explicar, mas tudo bem, você faz uma aula específica falando sobre aquilo, como a importância, ou vídeos no Instagram, e a forma como você vai educar, tem diversos caminhos, mas você explica, e aí depois a pessoa de conhecer o seu conteúdo, se educar sobre aquilo, ela vai trabalhar. Mas você precisa ter essa noção de que se a necessidade não é óbvia, você tem um problema que você precisa resolver. Como você resolve?
educando, ok? Se o seu produto já é algo óbvio, não é uma coisa que você precisa resolver, beleza? Ok, e aqui só para esclarecer, essas perguntinhas aqui, a gente vai dar notas de 1 a 10, tá? Eu vou explicar cada uma delas, elas também estão aqui na construção visual aqui no Miro, de avaliação de oferta, tá? Eu vou dar uma explicada aqui e depois a gente vai para lá, beleza? Vou falar de cada uma e depois a gente vai para lá para ver como utilizar. O quanto a pessoa, o seu avatar, ele sente que precisa, tá? É uma necessidade, é um desejo, ele quer, é um sonho, é algo que está ali, ou é algo que, cara, ele sente que ele precisa disso de qualquer forma. Ok, de 1 a 10 você vai dar uma nota. O quanto sua oferta é comum. Todo mundo do mercado oferece a mesma coisa? Qual que é o seu diferencial? Você tem algum tipo de diferencial que te posiciona de uma outra forma, que tira você do comum? Ou você não tem? Se você não tem, você pode criar? Então isso aqui você precisa pensar e dar uma nota para você. O quanto você pode demonstrar o ROI. O que é o ROI? Retorno do investimento. Return of Investment. Não, a minha pronúncia é péssima de inglês mesmo, viu gente? Mas, enfim, é mais ou menos isso. Qual retorno o cliente vai ter por comprar o seu produto? Ele vai ter retorno financeiro, inclusive? Você pode provar esse retorno ou não? Então, isso aqui é quanto você pode mostrar e demonstrar desse retorno. E esse retorno ele pode ser financeiro, mas ele pode ser um retorno de resultado. A prova. Quanto você pode provar que você gera o resultado que você está prometendo? Quanto a oferta que você está fazendo apela para o emocional? Você consegue, dentro do seu produto, ele vai gerar resultados emocionais para a pessoa? A sua história conecta com as pessoas no nível emocional? Você consegue contar aqui os resultados que essa pessoa vai ter e linkar isso com questões emocionais para essa pessoa? Isso é viável no seu produto? Ou não, cara, não consigo. Não tem isso. Você vai dar uma nota de 1 a 10 o quanto você consegue. O quanto sua oferta é necessária. Aqui em cima a gente falou de necessidade, tá? Só para não parecer que é a mesma coisa. Quanto ele sente que realmente precisa, é uma coisa. O quanto sua oferta é necessária, a palavra necessária está aqui e ela está aqui. Mas aqui ela está realmente precisa em maiúsculo e aqui o maiúsculo é o agora. Por quê? Porque esse é o ponto fundamental. Aqui ele define que ele precisa. Ok. Aqui é a urgência. Senso de urgência. Ele pode deixar para amanhã? Tá, nossa, eu preciso mudar tal coisa na minha vida. Tá, vou colocar aqui no plano para no próximo ano eu vou fazer isso. Ano que vem eu vou mudar isso na minha vida. Eu preciso mudar? Preciso, mas ano que vem eu vou fazer. Então, isso aqui não é. Às vezes ele vai sentir que precisa, mas ele não está disposto, ele não precisa agora, ele pode deixar para depois. Então aqui o foco é no agora. Ele pode deixar para amanhã e para a semana que vem. O ponto é que em marketing a gente fala que amanhã é nunca. Se ele deixou para amanhã, talvez ele nunca volte, nunca venha comprar. Beleza? Então aqui é senso de urgência. O quanto você se destaca dos concorrentes. Eles são maravilhosos e você é péssimo? Ou não, você é a melhor do mercado, disparado, as pessoas que fazem que te conhecem sabem que você é foda. Então aqui você precisa dar uma nota de 1 a 10. E aqui uma última questão, que é o preço. Qual o seu preço em comparação com os seus concorrentes? Mais barato? Muito mais caro? Mais caro? Agora, aqui é importante esse fator aqui, ó. O seu preço ser mais caro, mais barato, etc., não é o fator determinante do sucesso do seu produto. Tá? Ah, então meu produto ficou mais caro, eu vou colocar 1 porque o meu produto é mais caro do universo. Tá? Ou o meu produto é baratinho, então ele tem 10. Beleza, você vai colocar a nota aqui, ela é simplesmente isso, a comparação de preço, se ele é mais caro ou mais barato. Se ele for mais caro, vai para perto de 1. Se ele for um pouquinho mais caro, ele vai ficar ali no 5, 4 e por aí vai. Se ele for muito mais caro, ele vai para 1. Muito mais barato, 10. Ok? Mas ele não é o determinante para o sucesso da sua venda. Se você está melhor posicionado do que todo mundo, então aqui, por exemplo, você se destaca muito mais dos concorrentes, seu produto é único, não tem concorrência e etc. Ok, ele ser mais caro. Faz sentido. E é quase obrigatório que ele seja mais caro. Se você é o melhor, faz sentido você cobrar o maior preço. Agora, se você tem problema sério em todos os outros pontos,
Se você tem isso, não tem isso, a pessoa não tem necessidade, etc., aí o preço vai ganhando mais relevância. Não, eu não tenho, então vamos voltar aqui, ó, para ver isso aqui na prática. Então aqui, minha oferta não é necessária, eu não consigo apelo promocional, eu não consigo provar nada, tá, o preço começa a ficar mais relevante, beleza? Como que a gente vai construir isso aqui e conseguir visualizar isso de forma mais, é até redundante, né? Mas visualizar, perceber isso de forma mais visual, fica melhor do que visualizar de forma visual. Você tem a pergunta aqui e você vai marcando aqui, ó. Como que você marca? Cada um desses aqui, ó, eu posso editar aqui, ó, ele está com cor aqui a 30%. Tá vendo aqui? Deixa eu dar um zoom maior. Mas quando eu clico aqui, ó, ele está com opacidade 30%. Eu posso marcar a opacidade dele aqui, ó. Tá vendo? Então eu simplesmente vou chegar aqui, vou dar uma nota. Então vamos colocar aqui esse aqui a 30%. Eu vou chegar aqui. O quanto a necessidade pelo meu produto é óbvia? Cara, pouco, relativamente pouco. Eu até coloquei em cores aqui para ficar mais claro. Aqui está ótimo, né? Acima aqui de 9 para 10 está ótimo. Aqui está bom, muito bom. E aqui você tem as gradações, né? Então vou colocar aqui, cara, muito óbvio. A pessoa quer o meu produto muito... Tá, não vou dar 10, mas vou dar 9. Então você vem aqui e marca aqui. Então pronto, 9. O quanto ele realmente precisa. Bom, aqui eles se conectam, né? Se a necessidade é óbvia, ele precisa. Então vamos mudar aqui, 30. Então a necessidade é óbvia. E ele realmente precisa, ele precisa. Normalmente, quando a gente fala aqui, ó, da necessidade, ele tem alguma coisa que ele quer resolver com o produto. Tá. Mas ele precisa da sua oferta para resolver? Ou a necessidade dele é óbvia, mas ele tem outros 10 caminhos para resolver aquele ponto. Então vamos colocar aqui, ó, ele tem alguns caminhos, ele pode resolver esse problema de outras formas. Então vou colocar aqui que talvez ele não precise tanto. Então marquei. Quanto sua oferta é comum? Não, ninguém tem. É um produto que eu criei, não tem nada nem perto, mas aí você tem que se perguntar. Você lembra daquele ponto de ter humildade de se perguntar? Tá, eu criei, mas realmente não tem nada parecido? Não tem outro produto que é parecido, não é exatamente o que eu fiz, mas que se o cara fizer alguma adaptação ele resolve? Tá, então tem, ele pode usar tal produto que vai ajudar, vai resolver um pouquinho a situação. Se ele souber mexer com tal coisa, ele consegue adaptar. Então vamos colocar aqui num 4, porque ele tem alternativas para fazer. Então tá vendo aqui, ó, eu não vou passar por pergunta, mas aqui você consegue bater o olho depois aqui e ter uma visão mais geral sobre a nota do seu produto. E você pode vir nos pontos fracos e resolver. Tem duas formas que você pode, inclusive, trabalhar aqui, depois de você ter um quadro mais geral do seu produto. É potencializar e explorar de forma muito, muito forte os pontos fracos e resolver minimizar os pontos fracos. Então, beleza, eu vou minimizar aqui alguns pontos, esse ponto aqui, vou dar uma ajustada, vou acrescentar algo para tirar minha proposta do senso comum. Ok, tirei. E, cara, isso aqui é o ponto que é muito óbvio, isso aqui é um ponto muito forte, então eu vou bater nisso. Vou bater nisso com força. Meu preço é muito bom, os outros pontos estão mais ou menos, tá, vou bater nisso aqui. Então aqui você vai ter essa noção e você guia. Resolver pontos fracos, tá? Resolver os pontos fracos e potencializar os pontos fortes. Talvez os pontos fortes você vai usar no marketing, mas de forma mais incisiva e focar bastante neles, ok? Então, beleza. Voltando aqui, isso foi o processo aqui de construção do seu produto, tá? E avaliar o seu produto. Agora você tem um produto, depois de fazer esses processos, você vai criar o seu produto e você vai ter condições de avaliar ele melhor, se ele está dentro do que você precisa, dos requisitos que você tem, já está pronto para você lançar e colocar ele no ar. Não necessariamente lançar, às vezes você só vai colocar ele ali no perpétuo, né, e abrir o carrinho, mas você já tem condições aí de construir os seus primeiros produtos, beleza? Então é isso. Nas próximas aulas a gente vai falar, a gente está chegando na parte de escrever mesmo a copy, tá? A gente vai trabalhar as armas psicológicas e depois, por último, a parte de escrita efetivamente, ok? Bora lá, pessoal!